Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas hoje eu estou aqui para falar de histórias, de sagas, e hoje, olha quem está aqui, a Ferrari, que começou todo o meu canal. Muitos de vocês aqui começaram a acompanhar o que eu gosto, o que eu faço na Ferrari, na história desse carro aqui, quando eu resgatei ela alguns anos atrás nos Estados Unidos, lá no fundo de uma oficina. Carro que tem um valor inestimável para mim, um carro que tem uma história incrível. Ele é um carro em estado muito ruim, que nós fomos arrumando e fazendo várias coisas. Vocês acompanharam toda a preparação mecânica, o que a gente fez de estética, o que era possível lá nos Estados Unidos. Só que agora esse carro está aqui no Brasil, já está há alguns anos aqui, já percorreu os 4 cantos do Brasil praticamente. Mas agora eu estou aqui em São Paulo porque a gente vai fazer o que eu sempre sonhei fazer com esse carro, que é desmontar inteiro, na lata, no osso, fazer uma restauração de rotisseria, aquela que bota no espeto, decapa tudo, faz tudo. E aí a gente vai descobrir muitas coisas aqui, a gente já está descobrindo muitas coisas que estavam escondidas nesse carro e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes aqui dessa restauração. Estou aqui na Calu Imports, aqui em São Paulo, e hoje é o dia especial porque hoje é o dia da desmontagem do carro inteiro. Então acompanha aí, bota na TV aí, ó, pega aquela cuca, chimarrão, inclusive agora pode ser até o chimarrão com ouro, se for uma ocasião muito especial para comemorar. Se não tem o chimarrão também, Feutech aí, ó, a erva mate Feutech. Então chama a família, prepara porque esse episódio vai estar 10. Esse carro é um... Ai meu Deus, é alto as motos aí. Mas esse carro para mim, assim, tem um valor sentimental incrível, sabe? Porque quando eu comprei ele, para começar, eu vou relembrar um pouco dessa história. Porque lá no final de 2020, eu nunca imaginei que eu fosse comprar uma Ferrari. Tanto que tem um vídeo comigo e com o TK, uns meses antes, que eu disse que eu não tinha o sonho de ter uma Ferrari. Não tem nada de sonho muito assim maluco, assim. Eu não sou um cara que tem um sonho de ter um carro muito exótico, sabe? Isso não me atrai muito, sabe? Até o pessoal brinca da Ferrari chinesa aqui do Corvette novo, né? Mas na verdade eu tenho uma visão diferente. Eu acho que é estilo uma Ferrari, mas na verdade não é uma coisa que copiou uma Ferrari, é que nem Lamborghini, Audi, R8, tem toda uma legião de super esportivos, só que eles meio que corrigiram os carros, eles botaram o motor LS. Porque hoje um dos maiores pepinos dos super esportivos exóticos é um motor muito exótico, muito limitado. Quebra, né? Você não vê Ferrari mexida, por exemplo. Ferrari é um carro que nunca popularizou mexer, e até original tem bastante dificuldade mecânicas, né? Porque eu não queria comprar um carro pronto, eu sempre gostei de ter um carro que eu pudesse modificar, um carro que eu pudesse contar uma história, fazer alguma coisa diferente. E aí alguns meses depois me aparece no marketplace lá do Facebook, essa Ferrari. O cara estava vendendo ela por $39 mil, para ter uma ideia, na época, que já era barato, era um carro que valia 70, 80 mil dólares num estado bom, assim, nos Estados Unidos. Mas mesmo assim tem que ter coragem de comprar uma Ferrari estragada, né? Fui lá, olhei ela, eu e o Luiz fomos olhar ela, e aí nesse dia que eu gravei um episódio, nesse dia que eu gravei um vídeo com o meu celular dos carros abandonados lá no Rosé, né? E aquele vídeo ficou com 20 e poucos minutos, se eu não me engano, e eu queria mandar para alguns amigos, eu não tinha canal no YouTube, não tinha nada. E desse vídeo, para mandar para os amigos, eu acabei subindo ele num canal, subi no meu usuário de YouTube lá, que eu não tinha vídeo publicado nenhum, subi ele só para mostrar para os amigos, deixei privado. Só que aí quando veio começou a dar 50 views, 100 views, 200 views, 1000 views e com link privado. Aí eu percebi, cara, esse vídeo tá viralizando e alguém tá mandando, porque tá mandando pro amigo, começou a dar um monte de visualizações. Mas não tinha abertura, não tinha nada. E aí foi bem numa época que eu comecei a cogitar, cara, de repente eu vou fazer um canal de YouTube. Eu já tava acompanhando muito tempo vários canais, eu já comecei a entender como é que funcionava assim o algoritmo, já sabia algumas coisas que eu gostaria de fazer diferente. Na época todo mundo fazia vídeo assim de 10 minutos, 12 minutos e aí eu pensei, cara, eu vou gravar uns vídeos, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer sábado de manhã e eu vou fazer vídeo longo, assim, não importa quanto tempo durar, mas eu não vou ficar cortando em pedacinhos, assim, em vários dias. E aí foi que eu fiz, peguei aquele vídeo, botei uma abertura e um fechamento e foi meu primeiro vídeo do meu canal. Esse vídeo aí passou de 100 mil views, aí, se eu não me engano, estava 150 mil views agora, anos depois. E eu me comprometi em fazer vídeo todo sábado. Eu achei que era uma coisa factível, estava empolgado, e aí daqui a pouco comprei a Ferrari, que aí foi o segundo vídeo do canal,
E aí quando a gente comprou a Ferrari, comecei a desmontar ela, tem um vídeo lá, eu com uma barbona gigante, tinha mais cabelo, agora eu vou voltar a ter mais cabelo, né? Mas tinha mais cabelo, olha aquele vídeo lá, eu não me reconheço, porque é um vídeo 3, 4 anos atrás, e a gente começou a desmontar a Ferrari. E aí foi realmente começou muita gente acompanhar, e muitos de vocês até, coloquem nos comentários aqui, quantos de vocês aqui estão desde os vídeos da Ferrari assistindo os vídeos do meu canal. Porque muita gente me diz isso, muita gente realmente está religiosamente assistindo todos os vídeos todo sábado. E uma coisa, ó, ponto pra mim, ó, nunca falhei nenhum sábado, não só ponto pra mim, ponto pro Gregório, aqui pro time todo que tá por trás da edição, quem me ajuda, né? Mas a gente nunca falhou nenhum sábado. Religiosamente, passa pandemia, enchente, tudo que passamos foi, não, mesmo que tá doente, não tá, tem que ter vídeo no canal todo sábado. Então, é uma coisa assim, ó, se comprometer em fazer, né? Até porque eu digo, tem um outro exemplo, às vezes as pessoas começam a fazer alguma coisa e elas não veem o resultado rápido. Isso aí pode ser ir na academia, fazer regime, ou entrar começar a exposição de mídias sociais. Aí o cara faz 2 semanas e não deu resultado, não emagreci, vou desistir. Isso é uma outra coisa, tem que ter persistência. Se quer fazer alguma coisa, tem que repetir, tem que continuar, tem que ter persistência, tem que seguir um ideal. Tem muita gente que quer começar a fazer alguma coisa, se desmotiva logo no início e vê que não dá. É importante ter continuidade, né? Não vai ter resultado rapidinho, então entendam isso, serve para várias coisas. Mas aí do canal acabou indo muito certo, assim, o segundo vídeo já da Ferrari acabou tendo repercussão no Brasil, saiu no UOL, como é que é, brasileiro compra a pior Ferrari do mundo, e os caras fazem, claro, umas manchetes assim, de certa maneira sensacionalistas. Ela foi considerada a pior Ferrari do mundo, pelo menos por alguns meios de telecomunicações, e aí fui mostrando como é que ela estava, o estado que ela estava, recuperei, não estava o câmbio funcionando, o motor a gente achou que nem estava funcionando, quando chegou lá para pescar ela estava funcionando, a gente desmontou, começou a achar um monte de coisa ruim assim no carro de podre, umas coisinhas erradas, para-brisa. Vocês vão ver hoje uns detalhes que a gente vai descobrir aí com certeza. Mas a gente se preocupou em fazer a mecânica, até porque o carro era de certa maneira ruim. Eu pensei, nunca vou conseguir deixar esse carro zero. Vou fazer a mecânica e vou deixar esse carro a fuder, assim, vou deixar esse carro realmente legal, de potência, de mecânica, vou turbinar, e aí convertemos para manual, botamos a turbina, o Marcelo Pires lá, o Yuri, o Felipe Andrés, todo mundo começou a cair no golpe do churrasco lá, que foi daí que surgiu essa história toda de eles virem me visitarem no final de semana, porque esse carro a gente mexia só no final de semana. E aí uns 4 ou 5 finais de semana nós fizemos tudo. Então quem quiser relembrar isso aí, vai no meu canal lá, os primeiros episódios aí, e vocês vão ver cada episódio quanto progresso tinha, sabe? E aí daqui a pouco, em 4, 5 semanas, esse carro, em 2 meses, ele ficou pronto. Tipo assim, já tinha câmbio manual, já estava com a Feutec instalada, turbinada, daqui a pouco eu botei as rodas, os freios, troquei a capota, arrumei um pouco o couro na época e, cara, o carro ficou assim fantástico. Fizemos uma traseira de fibra de carbono, os acabamentos, a frente, e esse carro assim foi muito rápido. Foi assim, os vários churrascos ali que eu engatei todo mundo e funcionou muito bem. E aquilo lá me motivou a justamente começar a fortalecer o canal, fazer os outros projetos. Depois eu levei esse carro para mostrar lá pro José. Depois de pronto, em 2 meses, ele ficou enlouquecido, porque não acreditou que a gente conseguiu fazer tudo isso, não só recuperar o carro, mas retornar o carro para fazer um carro tão diferente. E aí ele acabou me dando a Mercedes 190E. Aí a 190E já é outra história, né? Porque essa sim, eu tô tomando um pau descomunal para tentar fazer esse carro. Esse carro tá lá em Connecticut, na Headline Restoration, lá o Colton. Pelo amor de Deus, Colton, vamos ver o que a gente precisa fazer para dar uma pegada no carro. Mas eu sei que também ele tá envolvido com outras coisas, vários outros projetos, é normal. Não tô brabo, não tô, digamos assim, chateado, mas ao mesmo tempo também quero acabar ela, mas eu confesso que é o carro mais difícil que eu já peguei, a 190E. Mas vamos voltar à Ferrari, porque agora aqui é a história, hoje é o episódio da Ferrari. E ao longo desses anos eu curti muito a Ferrari nos Estados Unidos, desenvolvemos vários produtos, esse carro apareceu na mídia em vários lugares, e aí começou a ficar realmente conhecido, sabe? Para mim a 355 é o mais icônico, assim, dos que eu posso comprar, né? Obviamente não se compara com uma F40, de outros carros das Ferraris, mas essa cara, ela é uma geração ainda um pouco anterior à 360 que temos aqui. Ela já é bem melhor que a 348, que as outras, e ela tem um som de Fórmula 1, digamos assim. Então esse é um carro assim icônico. Bom, esse carro veio para o Brasil, veio de importação temporária, né? Trouxe ele, já levei em vários eventos, comecei a mostrar para todo mundo, me diverti, andei. Inclusive a despedida dela antes de vir para cá foi
ir para Tarumã, acelerei ela em Tarumã, lá no Racha Tarumã, onde é que eu fui no meu início da carreira, assim, acompanhar as corridas, acompanhar a arrancada. Tive o prazer de acelerar ela lá. Ele é cria do Racha Tarumã, ele gosta de Tarumã e ele vive o Racha. E logo depois disso eu trouxe ela aqui para São Paulo, porque hoje eu estou aqui na Kalu Imports, que eu acho que é a oficina mais renomada do Brasil assim, para restauração e para reparação desses carros, das Ferraris, dos Porsches, dos carros que estão aqui realmente nesse nível assim, porque no Brasil, eu vou dizer assim, ó, tem um lugar no mundo que é bom de restaurar uns carros, esse lugar é o Brasil. Muita gente está mandando carro de fora dos Estados Unidos, de outros lugares para restaurar no Brasil por custo, por qualidade, por prazo, por vários fatores. E nada melhor para mim aproveitar, já que o carro estava no Brasil, fazer uma restauração profunda aqui no Brasil. Eu fazia tempo que eu estava pensando qual que seria o momento de fazer essa restauração, de quando é que eu pararia o carro para fazer. Eu quis aproveitar ele um tempo, ir para vários eventos, fazer várias coisas, mas eu já estava agendando há um bom tempo de fazer essa restauração e aí acabou casando, que eu achei que o período bom era fazer agora. Então, trouxe o carro para São Paulo, estou aqui na Kalu Imports, agora vou bater um papo com o Carlinhos e a gente vai desmontar a Ferrari hoje, vocês vão ver ela desmontada e vamos descobrir o que tem por baixo dessa história, porque esse carro aqui ele foi batido de frente. Antes de eu comprar ele, foi arrumado questionavelmente. E hoje o episódio é desmontar o carro, é descobrir os problemas e a primeira parte dessa saga aí de restaurar e transformar então agora da pior Ferrari do mundo a melhor. Eu prometo que essa 355 vai ser a mais top preparada do mundo. Podem escrever o que eu estou falando. Outro parceiro que topou fazer essa encrenca aqui é o Bravo, da Peçaria, né? Márcio veio aqui pessoalmente na Kalu e veio desmontar o interior para justamente já começar a fazer a parte do interior. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar a parte que ele veio aqui, que eu não estava presente, e vamos ver como é que foi a desmontagem do interior, que foi a primeira parte que a gente desmontou do carro aí. Bom pessoal, a gente está aqui na Kalu Imports, a gente veio aqui para ver a Ferrari do Anderson Dick. A princípio a gente só ia fazer a parte do banco e também ia fazer o painel, mas a gente vai dar uma boa avaliada aqui para ver se não tem algo a mais para a gente mexer nesse carro aqui. Aqui a gente deu uma olhada na parte do banco e o painel, foi os dois pontos que o Anderson falou com a gente. Realmente está precisando ser feito esse revestimento. Já havia conversado previamente com o Anderson, a gente vai fazer o interior em Alcantara. Então o banco ele já está bem esfolado aqui, onde entra e sai, a espuma já cedeu um pouco. Tudo isso a gente consegue estar melhorando a parte da espuma. Com o revestimento vai zerar isso daqui, o banco fica novo de novo. Isso daqui é um problema crônico que acontece nos carros, principalmente que são feitos em couro, porque onde fica próximo do para-brisa, o couro com o tempo começa a movimentar e ele vai esticando, enruga. Alguns pontos ele fica com cortes, ele já começa a aparecer alguns cortes aqui. Mas não só o banco, eu dei uma avaliada aqui também e eu vejo que precisa ser feito algumas outras coisas. O freio de mão aqui é um lugar que acabou encolhendo o couro também. Com o tempo a costura acabou rebentando, tem uns buracos, tem uns furos aqui. Então isso seria importante ser feito. O painel, a parte do complemento aqui do painel, o console, dá para ver que também ele já está bem surrado pelo tempo, o uso do carro, né? É um carro que já tem 26 anos de uso aí, então merece dar essa atenção aqui.
E um outro ponto que eu dei uma olhada, que o carpete, ao passar do tempo, ele já deu uma boa desbotada. Originalmente ele era preto, só que você olha agora numa forma geral, parece que ele ser um cinza médio, um grafite. O ideal seria também trocar esse carpete aqui. O que eu avalio que hoje tá bom, em boas condições, mas não estaria dentro de um contexto do carro, é o forro de porta. O forro de porta você vê que ele praticamente não tem marca nenhuma, ele está bem preservado, mas como a gente vai fazer o painel de Alcantara, seria interessante ao mínimo ter alguns pontos que completasse o carpete aqui, para ficar tudo harmônico, né? E também olhando aqui no restante do carro aqui, no geral, ele é um carro que está bem preservado, é um carro que foi feito, foi tido um cuidado com ele aqui. Você vê que não é um carro surrado, mas só que ele tem todo o seu tempo de uso, né? Outro ponto que também eu vou ver com o Anderson, se provavelmente ele for manter esse volante aqui, que seria interessante estar revestindo ele novamente. A pegada aqui, você já vê que já está surrada, já está com o tecido já formando bolinha aqui. Ele já não está 100% firme, você percebe que ele está um pouquinho girando aqui o revestimento. Então tudo isso é coisa que a gente consegue fazer. Agora vamos ver se o Anderson aprova fazer o carro todo aí e vamos começar na desmontagem. Bom pessoal, terminamos de desmontar aqui a Ferrari do Anderson. Aqui, o que a gente costuma fazer sempre que desmonta os carros é marcar as peças de onde a gente tirou os parafusos. Aqui são os saquinhos com parafuso do console, tem os acabamentos das costas do carro aqui, tem da porta. Então isso é um padrão que a gente costuma fazer aqui para na hora da montagem a gente não ter nenhum problema. E o legal aqui é o seguinte, a gente na hora que foi desmontar, a gente descobriu que tinha alguns outros problemas que aparentemente não dava para ser visto, como por exemplo essa lateral aqui do lado do passageiro. Aqui já tinha um corte, já tinha dado uma esfolada, então aqui vai ter que ser feito o revestimento mesmo. Aqui a gente já está com as peças que vai na parte traseira ali, próximo da capota, tanto essas duas peças, essa peça desse arco aqui. O carpete a gente desmontou todo o carpete, tiramos. Aqui são o lado passageiro, o motorista, e aqui é onde vai a parede de fogo ali, a parte das costas. E o principal, né, que a gente veio para realmente fazer aqui no carro, o banco. Na mão aqui a gente consegue ter uma noção melhor do estado dele. Dá para ver que o banco está bem deformado aqui, ó. A espuma deu uma boa cedida. Então a gente vai ter um trabalho aqui de refazer essa parte da espuma,
ver o que aconteceu na parte da base, provavelmente alguma mola, alguma coisa quebrou ali. Removemos o painel também. Na verdade, a parte do painel ainda está dentro do carro, vai ter que ainda ter tirado todo o painel. Tiramos a capelinha aqui do instrumento, junto com o instrumento. Os instrumentos vão ficar aqui na Kaloo para eles poderem dar um talento aqui. Vão desmontar os instrumentos traseiros, vão pintar a face aqui. E do restante é isso aí. Já terminamos aqui de desmontar tudo. Agora é carregar no carro para levar para a tapeçaria para a gente revestir. Viram aí a desmontagem do interior, né? O Márcio é muito competente. O Márcio, para relembrar, ele é muito parceiro do Dene, faz restaurações de todos os interiores. Fez meu Mazda RX-7, fez o nosso Gol FTE, faz vários carros aí de vários amigos. Então, um cara que eu realmente fico feliz de estar trabalhando com ele, confio 100%. O interior vai ser de, não sei se ele falou no vídeo, mas vai ser todo de Alcântara, né? Que nem eu fiz do Mazda, eu achei que ficou fantástico o interior do Mazda, eu quero fazer diferente. Então, esse carro ele não vai ser uma restauração aos modos original, até porque esse carro não é mais original, ele já é turbo, tem roda diferente, tem freio grande. Então, eu já quero fazer algo um pouco mais diferente. Então, o interior a gente vai dar uma brincada aí. Vou aguardar as sugestões do Márcio, inclusive, de como é que fazer o interior desse carro. Mas aqui, primeira coisa que eu tô vendo aqui da desmontagem do carro, vocês estão vendo que tem o chicote da Fueltech aqui. Isso aqui quem fez na época foi o Leonardo Fischer, né? E o Leonardo veio da Alemanha, especialmente para um golpe do churrasco, e num final de semana a gente botou, sei lá, uns 3, 4 dias, a gente fez o plug and play para tirar justamente a ECU original e colocar uma ECU Fueltech. Então, aqui atrás do carro tinha as duas ECUs, ou esse carro aqui era uma ECU. Tinha uma ECU, uma Bosch, que era uma Motronic, que tocava o motor já, porque esse carro aqui já era uma ECU, tem alguns que é duas ECUs, vamos ver se tem alguma dessas que é duas ECUs. E também a gente tirou todo o módulo do câmbio automatizado, que era o F1, né? E convertemos ele para manual. Então, tá aqui a alavanca, ó, tá aqui a grelhazinha, ó. Essa conversão para manual a gente fez exatamente junto quando a gente tirou a ECU original. E na época a gente botou justamente uma FT600 controlando o motor, câmbio e tudo aquilo ali. Outra coisa que provavelmente o Carlinhos adorou de ver, que não tem toda a traquitana aqui da capota hidráulica, né? Inclusive na minha Mercedes lá, meu Deus do céu, que missão tirar os vazamentos daqueles pistão lá. Graças a Deus nesse carro aqui eu tirei e fiz ela manual, até porque é bem simples de abrir. Mas dá pra ver o hardware aqui, ó. Tem um Pick and Roll Pro, inclusive é bem das antigas aqui. Ah não, desculpa, isso aqui é um Input Expander. Ou é um Pick and Roll Pro? Ah, esse carro tem um Pick and Roll Pro, nem lembrava. Nem precisava, por causa dos injetores são de alta impedância, mas eu botei porque era desenvolvimento. E a gente botou esse Pick and Roll Pro aqui. Também tem um Input Expander, porque é justamente para... Tem mais canais, acho que tá ali, tá ali embaixo do painel. Porque esse carro que a gente lê ABS, lê um monte de coisa, de sensores de velocidade. E ele tem também aqui o módulo de ignição, porque ele tem justamente duas bobinas de Vectra, digamos assim, para tocar os 8 cilindros. E essa eletrônica, basicamente, dá para ver que é um chicote adaptador plug and play ali para tirar a original. Mas agora vamos fazer o seguinte, ó. Antes de a gente entrar no resto da desmontagem do carro aqui, ó. Olha esse Porsche que tá aqui, ó. Vocês não têm noção. Esse Porsche, quando eu vi na internet que ele estava aqui na oficina do Kaloo Imports, eu fiquei enlouquecido. Eu falei, inclusive assim, ó, conheci o dono, convoquei o dono para vir aqui falar um pouco desse Porsche. Então deixa eu achar o Daniel por aqui e vamos falar um pouco desse Porsche para vocês entenderem. Esse merece um trecho aqui nesse episódio, é inacreditável. Agora é o seguinte, ó, vocês estavam vendo de canto aqui essa Porsche aqui, ó, eu já pesquei ela alguns anos atrás aí, ó, pela internet, e eu sempre tinha comentado com o Daniel, que esse carro eu queria filmar um dia. Então, Daniel Galante, prazer, oficialmente, né? Só se conheceu pela internet. A gente se conheceu por internet, né? Uhum. O Instagram, o WhatsApp, e agora finalmente a gente está aqui ao vivo. Que boa coincidência. O Tadashi, eu te vendi nós trocamos uns freios há 20 anos atrás, como é que Muito tempo atrás. Eu tinha fornecido um par de freio Brembo e Lancer Evolution para você colocar no seu Calibre. Caramba. E aí eu peguei minha primeira injeção Fueltech. Tá bom. Cara, é legal aqui. Vamos bater um papo, porque é o seguinte, ó. Esse Porsche aqui, ó, para começar, chama muita atenção, né? Já é um Porsche icônico, né? Dessa década, né? A década de 70, 80 ali foi... Isso. Os Porsche, quando eles vieram ser turbo e tinham o RSR, era um carro... Esse foi ali o limite do aspirado para o turbo no grupo C ali de corrida, né? Então saiu o RSR, que é
originalmente 3.0 aspirado, Aham. injeção mecânica na época, Sim, né? na época. E aí veio o 934, que já era o turbo. Aham. Então, a gente até consegue ver essa mesma pintura de corrida nos dois, né? Na versão aspirada Sim. e na versão turbo. A mais famosa é a turbo, inclusive. Aham. Mas o aspirado Porsche tem um gosto especial, né? Exato, eu Cara, gosto. E tá aí, conta um pouco da história, assim, como é que esse carro chegou, né, nesse projetão, assim, foi... Esse carro, ele foi meu primeiro Porsche, Aham. originalmente. Ele era um SC, um 911 SC 3.0, Aham, 1979, branco, original. aham. E ele já era um projeto outlaw, assim, né? Então ele já tinha ali um roll cage, já tinha uns banquinhos concha, uns comandinhos mais bravo. E esse carro já estava no Brasil desde 70 e poucos? Sim. Não, ele foi importado em algum momento? Ele veio da Com, né? 79. Ah, ele veio Veio originalmente pro originalmente pro Brasil. Brasil. Exato. Aí esse carro, enfim, teve uma história aí com vários donos, né? Aham. E na época que eu fui comprar E o legal é o seguinte, o cara compra um carro desse, tu vai descobrindo, né? Exato. É que nem O eu, pedigree quando eu dele. comprei meu Mazda RX-7, É. depois eu fui descobrir que ele era verde, depois eu fui descobrir que ele já foi capa, já descobri de umas batidas, já descobri de umas Sim. quebras. Aí o ex-dono me chama e aí é que nem descobrir a história da tua mulher assim. Exato. Mas isso aqui não foi diferente, Aham. porque quando eu comprei, o carro era alinhadinho, bonito, Aham. assim, não aparentava ter nenhum problema, né? Aham. E aí... Aí tu imagina que ninguém nunca deu pau, que era uma Exato, senhora, exato, virgem, né? roll cage. E aí, assim, tudo começou com o motor. Eu queria, né? O motor não estava muito bem, aí eu falei com o Tadashi na época, eu falei, Tadashi, eu quero trocar os comandos, acho que esses comandos estão muito bravos e o carro não acerta, eu quero... Aham. Você tem aí uns comandos dando sopa aí pra gente fazer um Aham. escambo? Aí tenho, e aí começou aí a história de Aham. evoluir para o que ele é hoje, né? E aí foi conversando aqui com o Tadashi, não, Tadashi, mas por que você acha? A gente pode botar uns comandos, mas daí a gente pode também trocar só- o pistão. É aí que põe, tipo assim, vai. é que nem o Stage 1 lá, é filtro e escape, aí já é comando, e aí... Aí começou a história do Jaque, né? E já que tá fazendo os comandos, então vamos ver outra parte. É. Ah, vamos colocar então injeção eletrônica. Já que tá fazendo tal coisa, vamos abrir o motor então, vamos ver como que tá o motor. E já que tá fazendo o motor, vamos fazer o câmbio, vamos melhorar Aham. o câmbio. É. E aí a carroceria fala, mas a motor, câmbio desse, merece uma coisa melhor, né? Merece Sim. uma coisa mais forte, né? Que transpareça o que tem dentro, né? Sim. E aí ele primeiro veio com a ideia do wide body um pouquinho maior que esse. O wide body é tipo do Turbo Look, né? É. Aham. Aí chegou a comprar peça, tudo, trouxe de fora, chegou tudo aqui, mas ele falou, nossa, Tadashi, mas meu sonho mesmo Ah, era fazer aquele monstrão, o RSR. aham. Aí eu falei, por que não fazer, né? Por Aí que não foi. fazer? Aí chegamos no que chegamos agora. É. Cara, Chegou e nisso aí. é muito largo, né? Porque, É. tipo assim, se tu fizer o turbo ele seria até onde, mais ou menos, O aqui? turbo, a traseira é o que é a dianteira. Caramba. Então, Seria aqui o assim, turbo, ele é 9 polegadas na frente, 11 atrás. Tá. Esse é 11 na frente, 14 atrás. Ah, então é 3 polegadas a mais aqui. ó. 3 polegadas a mais. O turbo, a traseira do turbo é a dianteira dele hoje. Entendi. Caramba. E eu aí as rodas, elas são 12,5 polegadas na frente e 10,5 polegadas atrás. E é muito difícil achar pneu acho- Sim. nessas medidas, porque eram 15, né? Ah, Então eu tive que usar 305, quando o ideal aqui seria um 325, sim. né? Dá pra ver que ele tá... Sim, né? daí são 3, 2, 5, 35 até, 35 porque ele que- cabe é. um pouco mais de Exato. carga aqui. E aí, pela dificuldade de achar pneu nessa medida, eu tive que importar o pneu, inclusive. Aí foi um 305 Caramba. para calçar essas rodinhas E 12,5 e polegadas. esse carro na época até tu tem... Vamos botar umas imagens de Vamos, como é que era o... Tem dá para fazer um Ah. timeline assim de como ele era e como é que ele Tá. veio parar aqui. É, porque às vezes o cara olha um carro desse e pensa, vai, esse aqui já nasceu assim, né? Não, E é muito trabalhoso. é muito trabalhoso. E aí, no meio do processo, quando a gente foi fazer o reforço de suspensão, porque esse carro, né, originalmente, ele usa barra de torção. Aham. E aí, para colocar o coilover, a gente foi fazer um reforço ali na torre do amortecedor traseiro para poder, né, Uhum. sustentar o peso do carro. Quando começou a descascar, veio a primeira surpresa. Conheço Aí, exato. Aí inclusive eu chamei ele pra minha casa, né? Porque o carro tava na minha casa, né? essa. Aham. Que eu tenho uma oficina na minha casa. Aí eu chamei ele e falou,
Daniel, é bom você vir aqui. Dá Aí uma quando eu olhada. falei isso, Tipo, aí a deu um esposa do gelo. cara manda mensagem, a gente precisa conversar hoje à Exato. noite. É mais ou menos daí. Aí ele falou, putz, agora ferrou, né? Aí foi... Isso tem 3 anos. Aham. Porque o projeto todo aqui... Até foi rápido, hein? Ah. Porque, O projeto todo aqui, 4 anos e meio no total. caramba. E aí quando chegamos lá, tinha um pouquinho de massa num lugar que não era para ter, né? Aham. Aí, bom, aí trouxe o carro aqui pro Carlinhos, que ele já ia vir para cá de qualquer Aham. jeito, né? Na época, mas antecipamos a vinda dele para cá. Aí jateou o carro Aham. e aí descobrimos um passado É obscuro. meio obscuro, exato. E aí, enfim, que era normal, esses Sim. carros, né, na época, Sim. década de 70, e também, eu acho que o tipo de serviço que se tinha, né, o conhecimento, tecnologia na época, não é como é hoje, que Sim. você, né, dá para deixar o carro no padrão de fábrica de novo. Ah, e né? hoje eu diria assim, esses carros da década aí, 70, 80, 90, qualquer um deles, dá pra melhorar muito, né? Dá. Então, tipo assim, fazer o que a gente tá fazendo nesses carros, assim, é um upgrade no carro, assim, Exato. né? E aí foi natural, porque quando veio para cá e jateou e viu que tinha alguns defeitos, né? O carro tinha provavelmente tomado uma batida de traseira, como Sim. o motor é traseiro, né? Ele empurrou o câmbio aqui, né? Ainda tem uns detalhes de acabamento para fazer. Sim. Não, Esse- legal que manteve, assim, o painel original, assim, É. né? A barra, ele com certeza tá muito estruturado, né? A gente fez aqui a barra traseira, né? Ela cruza ali Aham. e ela vai lá para dentro do cofre do motor, dá pra gente ver que ela sustenta Aham. a torre do amortecedor, né? Para ajudar a dar essa sustentação de peso do carro. Sim. Muito legal. E aí, como o motor é traseiro, a eletrônica toda ficou Tá toda para trás aqui. aqui pra trás, ó, dá pra ver. Tem os 2 módulos de MSD aqui, né? Sim. Tem um produto, não sei se você conhece esse falar. produto, já ouviu falar aí? Olha Tá aqui, atrás uma, do banco, escondidinho uma aí. 550 Lite aqui, ó, É, escondidinha. Aqui, ó. Isso foi legal, porque a 550 Lite é a 550 sem display, né? sem display, E tá ligado aqui já bem próximo do motor, as nano ali pra leitura do som, né? O Haruki que fez a Ó, o elétrica. Haruki fez o chicote. Aham. E a ideia de usar a 550 Lite é porque é para deixar o carro no aspecto Sim. original, vintage, né? Não tem o display, então o painel ele é Sim. o painel de época, né? E as tomadas de ar aqui. E quando você vem para cá, acho que tem um detalhe interessante. Tem mais produtos que talvez você conheça aqui. Algumas coisas legais assim. Esse motor ele é com um distribuidor com 2 velas por cilindro, né? É. Então assim, ó, ele tem 12 cabos de vela, né? E 2 bobinas, na verdade. Aí depois tu botou 2 módulos de ignição. E esse é um distribuidor particular, porque ele tem no mesmo distribuidor, né? Tem alguns motores que é 2 distribuidores Sim. separados, né? Porque na época, os carros, os RSR, se você olhar para esse motor, tirando a parte eletrônica, lógico, Aham. ele é muito parecido com o motor original. Tá. Porque no motor original, o distribuidor era assim, não Aham. eram 2, era um único distribuidor com as 12 Aham. velas, né? 12 cabos. E o ITB aqui, que era um slide, Uhum. slide valve, né? No original com injeção mecânica, que a injeção mecânica ela fica Sim, fica no aqui meio em ali. cima, aqui, né? Aham. Então a ideia de estética aqui do motor, e por que eu preferi usar um distribuidor assim e não 2, que poderia Aham. ser, ou bobina direto, né, Sim. nas velas aqui, é para que esteticamente ele ficasse Sim. o mais próximo Uhum. possível do carro de época, mas com um sistema moderno É. de Uhum. injeção que, É. enfim, para Period correct. period correct Exato. esteticamente. Isso é uma coisa legal, porque nem muita gente às vezes, vou deixar o carburador, mas aí tu não consegue nem usar o carro direito. né? Fica... Ele Aí- tinha carburador antes, Aham. e é isso, assim, hoje eu acho que, inclusive para conseguir extrair tudo que esse carro, né, que a mecânica dele pode oferecer, o melhor caminho era esse mesmo, né? Você pega, o carro ele é um 3.2 short stroke, então originalmente Aham. era no 3.0, ele foi elevado para 3.2, com bielas de titânio, Caramba. de GT3, então Uhum. é peça Porsche, né? É Aham. Punkel na prática, né? Que é o Sim. mesma biela que usa É a no mesa da GT3. Ferrari. É, É, medo da Ferrari, exatamente. exato. Funkel. Que de titânio, tem os pistões são Cosworth, Aham.
bomba de óleo é com upgrade, então mecanicamente o carro foi feito para ser um carro forte, né? Um carro, a gente estima aí uns 300, entre 320 e 330 cavalos, mas com menos de 1.000 quilos. A gente vai conferir o peso dele depois, né? É isso que eu ia dizer, porque esse carro é muito leve, né? É que toda lateral, isso aqui assim, o que é de fibra? As laterais traseiras aqui é tudo fibra, isso aqui é fibra, para-choque fibra, tampa aqui traseira fibra, o teto é de fibra, o teto. Os paralamas dianteiros são de fibra, o para-choque dianteiro é de fibra. O que sobrou então do carro? Só a carcaça mesmo, depois a gente bota uma foto dele descascado ali para o pessoal ver lá como é que era. E o capô que manteve o capô original, para poder dar uma distribuição de peso um pouco melhor, né? Porque senão o carro ia ficar demais traseiro aqui, né? O peso está todo aqui atrás. Sim. E as portas são de alumínio também, para reduzir peso. Então, teoricamente, assim, o spec original, ele é um 350 HP com 950 quilos. Esse era o carro de corrida da época. Entendi. A tentativa aqui é deixar o mais próximo possível disso. O mais próximo possível de 950 quilos, com o mais próximo possível de 350 quilos. 2 kg e pouco por HP. Vai ficar divertido. Eu quero... E quando a gente fala 350 HP hoje, nos números de hoje, não é muita coisa. Mas a relação peso-potência vai Chegou a ver aquele preto que eu andei em Porto Alegre lá, que é também um tributo ao RSR? Conheço o dono, inclusive. Aquele também, cara, é nesse naipe, assim, peso aquele leve. todo de carbono, aquele, né? Aquele, ele foi um pouco mais... Mas é inacreditável ambicioso, a performance que fica, né? Eu até fui um dos poucos carros que eu andei assim aspirado, que eu disse, caramba, isso aqui anda mais com turbo, assim. Não, é super. Eu andei no 930 turbo também do Menegasso lá em Caxias do Sul, domingo passado. Um branco aqui, branco, mas é original, né? Turbo original. Já é impressionante, imagina esse carro na década de 80, 70. Exato. Meu Deus do céu. É o Widowmaker. Meu Deus, exato. E o Eric da Proline, dos Estados Unidos, tem um 930, o dele é um 87, 5 marchas. Que já é o mais moderno, mas cara, é impressionante que anda para aquela década, para aquela época. Esses carros eram... É por isso que eu acho que a Porsche tem essa coisa de ser uma marca... renomada aí. Que está aí até hoje, Meu né? Deus do céu. Porque é o mesmo projeto, você pega esse mesmo bloco de motor, ele foi usado até 1998, certo? Sim. Na verdade, no GT3 2001, 2002. É o mesmo bloco Mezger, né? Que Hans Mezger lá, que desenvolveu o desenho dele, né? E veio de 64 até 2001, 2002, vai. Que foi o GT3. GT3. E a pintura, me fala um pouco mais, o Carlinhos tive que falar, mas... o Carlinhos, aqui cara, assim... Isso é adesivo invernizado. Todas as faixas é tinta. Aqui é tinta, então. É tudo tinta aqui. A única coisa que não é tinta, que é adesivo invernizado, são os logos, né? Então, os escritos, os desenhos, porque para fazer na tinta ia ser muito complexo e ia dar o mesmo aspecto no final, porque, né, camada de tinta. E até o relevo, assim, fica bonito, né? Mas se você, né, aqui, mas pra polícia aqui, o cara tem que ter habilidade, porque se vier com a boina aqui assim, tu arranca fora, né? Exato. Então, a gente escolheu fazer a pintura, né, as faixas todo livre na tinta mesmo, porque era o que era, né, antigamente. E para também dar um aspecto, como são muitas cores, né, para não ficar muitos degraus e tal. Então, esteticamente, eu acho que o resultado ficou muito, muito bom. O pessoal aqui manda muito bem. Não, os caras são... Não é à toa que... Os caras são... Tô aqui também. E vale uma nota aí para o pessoal que está assistindo. O carro não está pronto ainda, né, pessoal? Então ainda tem... Mas funciona todo já ou não? um detalhamento. Funciona. Vamos ligar ele aí para ver, não? Vamos. Liga aí, então. Ali, ó. Tem mais uns Porschinhos ali, ó. Tri.
Agora é o seguinte, agora é a primeira, terceira, quarta tentativa de partida. A gente botou o carregador, agora vai pegar. Agora vai pegar. Vamos lá, hein? Pega. Agora é bater e pegar. Nem precisa do atuador de lente aqui. Não. Atuador manual. Cara, mas é bonita a lentinha dele, hein? Vê que o Ele negócio ainda tá- vê que o negócio é Ainda brabo. tá meio quadrado, né? Não foi feito nada de tuning, né? Quer tirar? Pode tirar só pra... Não precisa. Ah, ele sai. Ela fica mais bonita. É lindo, hein? Mas dá medo de andar sem, né? Então. Assim, dá pra andar sem, mas aí a cada 5 mil quilômetros você troca as camisas. Bem que isso aqui também é meio psicológico, eles falam, deixa entrar pedra, né? É isso aí. O que os caras tinham, acho que era uma caixa em cima, né? Assim... O de corrida mesmo não tinha nada, tinha né? nada. Porque era um motor pra cada corrida, abre e faz tudo. Mas aqui até tem uma telinha bem fininha. É bem fininha. Tem uma bem fininha lá, tem duas telas. tem duas. Tem duas telas aí. Não resolve ainda. Mas mesmo assim Olha a telinha aqui, ó. protege de aspirar coisa grande, mas areinha, assim, essas coisas vai embora. Cara, esse carro é muito top. Quer dizer, parabéns aí, ó. Obrigado. Honra estar conhecendo Obrigado. o projeto pessoalmente. Puta. Parabéns aí pelo trabalho. É uma honra poder participar e, assim, acho que é um projeto que faz um tempo aí que eu tô... Não, cara, é muito diferente. Quando eu vi esse carro na internet a primeira vez, eu juro que eu achei que era na Europa. Que era fora, né? Uma foto antiga, um carro europeu. Quando eu vi, cara, no Brasil, aí até te mandei mensagem, né? Sim. Aí quando eu vi que era de FC, fiquei mais feliz ainda, né? Exato. Aí eu, puta, que legal. Não, mas é isso, assim, eu acho que eu tenho orgulho de falar, não por falar, né, mas eu acho que de fato é um projeto muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? E mesmo fora, porque... Claro, não. Lá fora você tem muito mais acesso às coisas, é tudo muito mais fácil. Mas dá muito trabalho fazer um negócio desse. Então Cara, o pessoal não escolhe ir por esse caminho, né? E assim, ou fazem um carro de SEMA assim, que custou um absurdo, assim, que é impagável, ou é maquiado. Passaram um batom no negócio lá e não dá para olhar por baixo, assim. É isso. Então, assim, fazer um carro, construir um carro do zero, que foi o que a gente fez aqui, é muito gratificante, assim, ver. E, puta, e todo mundo que participou, né? Aqui, o Carlinhos com a turma dele aqui na Calu, puta, foi sensacional, super parceiro. O Carlinhos é amigo, a gente já fez muita coisa junto. Tadashi aqui que, puta, foi meu mentor aqui na parte toda de mecânica. Sim, e é elaborado, né? Porque dá pra fazer escolha errada é fácil, né? É fácil. Então, puta, tô muito feliz. Show. Aí, ó, quem quiser acompanhar mais desse carro aí, ó, o TK, vamos convocar o Thiago Kifuri pra filmar ele lá no Alex Trambaioli pra filmar no dinamômetro, acertando tudo. Fazer o ajuste fino, aí essa lentinha vai ficar... E quando eu vier buscar a Ferrari, eu quero dar uma volta nele. Fechado, aí a gente faz um take. Tá bom. Combinado. Valeu. Valeu, cara, obrigado demais. Show. Agora vamos pro que interessa, ó. E esse aqui é o cara, ó, seu Carlinhos. Bom, meu? Obrigado pelo prestígio. Não, ó, igualmente, meu. Parabéns. Cara, eu vou dizer assim, ó, eu acompanhava teu trabalho, a oficina, mas nunca imaginei que eu ia ter a possibilidade de fazer um carro contigo, sabe? Não, e é recíproco, eu sempre acompanhei você e falei, quando é que eu consigo fazer um carro pro homem, né? E graças a Deus estamos aqui. Não, e eu vou dizer, alinhou todos os planetas, né? Porque quando eu trouxe a Ferrari pro Brasil, um dos meus objetivos era restaurá-la aqui no Brasil, né? Eu até comentei um pouco antes no vídeo, assim, hoje o Brasil é destaque, assim, uma oficina que nem a tua, ela é destaque no mundo inteiro, assim, a qualidade, a agilidade, o preço, inclusive, é muito competitivo com o preço dos Estados Unidos, né? Principalmente. E pouca gente tem a sabedoria, a coragem de pegar um carro desses carros tão especiais quanto as Ferraris e Porsches e carros assim, que tem que ter um conhecimento diferenciado. E não é nem só conhecimento diferenciado, tem que ter uma responsabilidade diferente. Né? A responsabilidade precisa estar em cima constantemente, né? Uma coisa que você falou que é bem legal, a gente, desde que a PPG, que é a fabricante de tinta, veio para o Brasil em 95, nós fomos a primeira oficina que eles pousaram aqui, teoricamente. E de 95 a 2006, eu fui todos os anos para a antiga, hoje é SEMA, né? Antigamente chamava-se Nace. Caramba. Eu fui em todos os anos. E uma coisa que
Meu pai conta isso, eu com 14, 15 anos lá, falava, pai, as oficinas daqui não é assim, né, cara, igual a gente imagina. E realmente não era. Eu tenho uma imagem na minha cabeça muito louca. Logo quando saiu as Corvettes C5, a gente foi numa concessionária lá, numa oficina top de linha, os caras lixando uma massa desse tamanho, assim, os vidros abertos. Eu falava, meu Deus, cara, acho que se eu faço isso no Brasil, o cara me mata. Não é possível. Então, a mão de obra brasileira não se compara no mundo alguma coisa do tipo. E eu tô vendo assim, o processo que eu fiz aqui, né, de importação em temporária do carro, né, para restaurar no Brasil, no meu caso para exposição também, outras coisas, mas tem muita gente, muito americano e também brasileiros fazendo isso para mandar o carro para cá para restaurar. A gente teve a oportunidade de fazer 2 Rolls Royce. Há uns 4 anos atrás vieram para a admissão temporária, a gente fez a restauração e devolveu o carro para eles. E cara, o preço da exportação com mão de obra fica mais em conta, é mais rápido e melhora o serviço. E é fácil, né? A pessoa acha que é uma dificuldade. Não, muito mais fácil do que trazer de lá para cá, né? Eu até brinco, eu já recomendei umas dezenas de amigos meus me mandam mensagem, queria comprar um carro nos Estados Unidos, seja para importação independente ou não. Eu vou deixar a propaganda porque o cara merece, que é o Bruno Hartz, da Máxima Sul, lá do Rio Grande do Sul, que traz carro para todo mundo, para São Paulo, tudo. E o Joshua, que é o nosso amigo, não é brasileiro, mas é como se fosse lá de Miami, Pompano Beach, ele traz os carros, todos os meus carros, faz direto, assim. E tem um monte de gente boa também que traz. E é um processo muito simples. É muito simples de trazer um carro na temporária. Até não sei se eu vou dar um spoiler, mas tem mais um carro meu vindo na temporária aí pro Brasil, mas deixa, isso aí é o próximo capítulo. Mas, cara, quantos anos tem oficina aqui, né? Vocês estão desde 58? Desde 56, na verdade. Com meu avô, né? Não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas aí veio meu pai e eu sou a terceira geração da oficina. Caramba! Sempre batendo lata e martelando as coisas por aí. Imagina a evolução também, mas ao mesmo tempo o nível de conhecimento que vocês têm, né? A gente adquiriu com algum certo tempo. Meu pai sempre foi uma pessoa que foi muito focada em estar à frente do tempo dele, né? Porque no Brasil a gente tinha essa filosofia que a oficina tinha que ter um chão sujo, tinha que ter mecânico sujo. Então, assim, ele meio que foi pioneiro nessa transição, né? De fazer uma oficina mecânica, funilaria, virar uma empresa, né? Ele até guarda num retrato que tinha no jornal da região, que ele foi o primeiro oficina a comprar um fax. Então, assim, ele sempre teve essa coisa e eu peguei esse negócio de sempre querer ter sempre querer ter equipamento de diagnóstico ou ferramentas mais modernas, né? Que é a nossa deficiência comparado ao pessoal dos Estados Unidos, né? Eles tentam suprir um pouco a falta de mão de obra com o ferramental que eles têm. Aí se você alinha o ferramental deles com a nossa mão de obra... E cara, assim, aí claro, vocês têm a parte de manutenção, né? Mas a parte de restauração, que digamos assim, no meu caso, é a que eu acho que mais se destaca, assim, claro que vocês fazem muita manutenção, mas a restauração são duas áreas diferentes, né? A gente veio a gente teve uma evolução nos longos dos anos da Kalum Import, que em certo momento a gente trabalhava muito com seguradora. E isso já estava... Para esses carros caros, assim? Não só para os carros caros, né? Os carros caros vieram de uma evolução natural da coisa, né? Antes de pré-95 não tinha carro importado, verdade, né? Sim. Então, assim, meu pai sempre mexeu com os carros tops de linha, o pessoal sempre sentiu uma confiança em mandar os carros para ele, né? Isso veio numa evolução. Hoje os carros evoluíram, a gente evoluiu junto com a captação de serviço, né? Mas a gente precisou fazer uma migração quando a seguradora pagava muito pouco para a gente, né? Então a gente financeiramente precisou achar um meio de sair daquele negócio. E a gente partiu um pouco para a restauração, né? Hoje, eu vou ser muito sincero com você, eu filtro um pouco do que eu consigo adquirir e assimilar de restauração. Cara, isso que tu falou é muito importante, já. Quem aqui daqui a pouco trabalha, não importa o ramo, tá? Mas normalmente uma oficina, tem que saber dizer não. Um dos maiores segredos do sucesso é saber dizer não em qualquer negócio. Tem muita gente que não sabe dizer não e eles aceitam qualquer serviço e aí um serviço que não é consoante com o que a oficina está buscando, não é lucrativo ou não é um cliente interessante no sentido de lidar, e aí acaba... Até tem um entendimento do processo, como funciona, né? E às vezes tu não é o melhor naquilo e aí tu vai perder tempo fazendo aquilo. Por isso que eu digo assim, a maioria das empresas de sucesso, pode testar a empresa. Se tu ligar para lá e pedir para fazer um serviço que o cara que ele não é bom para fazer, ou ele normalmente, se é uma empresa séria, ela vai dizer assim, cara, eu vou te recomendar a empresa tal. E ele já diz, esse tipo de serviço faz com a empresa tal, porque eles vão te atender melhor e eu não consigo te atender dessa maneira.
cara, aí tu já ganha o cliente para uma outra oportunidade, tu não queima um filme e não perde tempo, né? Foi justamente, exatamente o que você está falando que a gente fez com a seguradora. A seguradora começou, na época aí, 2005, 2006, a apertar, muitas seguradoras virou banco, tinha grupos de investimento, com certeza quem quer pagar menos possível. E a gente nunca se adequou ao valor, a nossa qualidade ao valor que eles pagavam. Uma hora a gente teve que chegar para os clientes e falar assim, ó, a gente não está conseguindo trabalhar porque eu não vou me submeter a empregar a qualidade que eles estão me pagando. Então eu prefiro não fazer, eu prefiro tirar o pé. Só que hoje está acontecendo isso com a restauração também. Sim, que também é um negócio difícil, né? Também assim, você fazer entender que uma restauração, para restaurar a sua Ferrari, ou restaurar, não desdenhando, pelo amor de Deus, mas um carro nacional, tem que ter valor agregado também, porque é um serviço caro. Eu vou dar um exemplo assim, tem um amigo meu que tem uma oficina que ele faz a maioria dos carros, carros simples, assim, ou intermediários, e aí teve um amigo dele que mandou uma Lamborghini lá, para fazer um serviço assim, mecânico, tá? Sim. O funcionário dele quebrou o vidro da Lamborghini. Qual que é a diferença de quebrar o vidro de uma Lamborghini e num Gol? É bem diferente. Vou te falar que é 69 mil reais de diferença, porque eu já tive essa experiência aqui. Exato. Então, mas aí tu tem que, de alguma maneira, é responsabilidade tua, né? Não importa com o funcionário, no final das contas é da empresa, né? A gente responde alguns comentários desses na internet, a gente, graças a Deus, com o trabalho do meu irmão, conseguiu ter uma visibilidade também, igual vocês têm na internet. A gente está tendo um pouquinho, a primeira coisa que o pessoal fala, quando a gente começa a falar de preço, é justamente, mas o que muda pintar um para-choque numa Ferrari para pintar um de um Gol? É a mesma tinta, tá? É a mesma tinta, mas é o que você está falando. Eu vou desmontar, cai uma lanterna, ou acontece alguma coisa, eu tenho que ser responsável pelo que eu estou fazendo, né? E isso custa hoje, né? Não tem jeito. Cara, mas é legal ver a história. E uma coisa que eu achei fantástica aqui, não foi nem programada, mas nós temos aqui uma coleção de Ferraris. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos, né? Tem. E eu acho que assim, o que eu queria ver, nós temos aqui uma 355. Sim. Pelo que eu tô vendo aqui, é exemplar essa... Esse carro é um exemplo, esse carro foi feito por nós há 12 anos atrás. Ela foi restaurada? Foi restaurada há 12 anos atrás. Tá, então ela tá num nível assim... perfeito de alinhamento, de ela ainda não está com algumas tecnologias de pintura que seu carro vai receber, que é a pintura Envirobase, né, e verniz cerâmico. Na época não tinha tecnologia, mas você vê um carro restaurado de 12 anos, o carro é imaculado. E aí uma coisa que eu queria faz tempo que eu queria bater um papo com uma pessoa especializada e ainda ter um carro do lado para mostrar, tá? O que me incomoda, o que eu percebo, e aí tu me mostra os outros detalhes. Mas tipo assim, esses alinhamentos aqui, ó, esse alinhamento especialmente aqui chama muita atenção, né? Chama. Porque aqui tu vê uma fresta, né? Grande, provavelmente essa peça aqui eles não desentortaram ela. A gente tem dois agravantes na frente das 355, tá? Ela tem essa peça aqui, que ela é uma peça flutuante na carroceria estrutural. Então quando ela sofre qualquer tipo de colisão ou impacto, ela despruma completamente da carroceria, né? E o para-choque também é um para-choque de fibra. É uma fibra injetada, é aquelas fibras composite, né? Então, assim, então você tem que ter um trabalho de um funileiro com um trabalho de uma pessoa especializada em fibra de vidro. Unir esses dois universos é complicado. A Ferrari, não, assim, o que eu vejo mais no seu carro são as aberturas, né? Você vê, a gente comparar os gaps de abertura que a gente padroniza de todos os carros, aqui é um pouquinho diferente. Não, pode falar, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, ó. Pode falar todos os defeitos, tá? Porque eu sei como é delicado para ti na tua posição, porque tem muitos clientes que o cara ele quer preservar a imagem do carro. 99%, né? Então eu imagino assim que muitos dos clientes vão preservar a imagem do carro, até porque é um carro que ele vai um dia comercializar, não quer mostrar os defeitos. Então eu até percebo que vocês não podem mostrar defeitos do carro porque vai preservar o que o cliente pediu, mas aqui eu queria te pedir o seguinte, comigo é o contrário, tá? Ninguém vai ficar magoado aqui. Isso é maravilhoso pra mim. Ninguém vai ficar magoado de mostrar os defeitos, até porque eu nem conheço quem fez esse carro na época, né? Eu comprei ele já arrumado. Foi feito numa oficina nos Estados Unidos que até supostamente era qualificada, mas assim, depois que tu vê o resultado, não tem como ser qualificada, né? Então assim, por favor, tá autorizado a falar todos os defeitos do carro e inclusive me mostrar, tá? Então não te preocupa de falar mal que eu não vou ficar magoado, tá? A gente toma alguns certos tipos de cuidado, que é o que você está falando. A gente não pode, a gente faz coisas maravilhosas aqui, trabalhos artesanais, que daria orgulho, assim, de publicar, de o pessoal lá fora ver falando, pô,
Tem uma empresa no Brasil que faz esse serviço, só que eu sou privado por conta da... Em outras palavras, que arrumou aquela bosta e ficou tão bom, né? A gente é privado de fornecer algumas informações por conta de justamente o que você está falando. Mas então, assim, as frestas, assim, tem muita diferença, né? Tu vê, tanto em farol, aqui, nessa grade dianteira. O que mais, assim, te chama a atenção? O que eu vejo nesse carro, Anderson, na minha concepção, esse carro tomou alguma colisão, eu acredito, desse lado em algum momento da vida dele. Sabe que em alguns lugares descascou e apareceu vermelho por baixo dessa frente. Mas ela nasceu amarela, né? Não, sim, o carro é amarelo. Mas ó, aqui, ó, olha aqui, ó. Se tu descascar, eu acho que tu vai ver Podemos descascar um pouquinho? Vai, foda-se. Tu que vai arrumar mesmo. Então, aqui a gente já vê uma adição de material maior, né? Você tem, provavelmente tem um pouquinho de material aqui, fundo, tinta vermelha, tinta amarela. Então, na hora que a gente decapar isso aqui, a gente vai saber de toda a verdade, né? Pega uma chave aqui, vamos quebrar essas pinturas, essas tintas, ou não vai te atrapalhar? Não, se quiser, eu posso fazer melhor. Eu posso pegar uma lixadeira e a gente dá vamos ver. Uma lixada aqui. Porque vamos descobrir essas coisas. Vamos dar uma olhada assim antes de desmontar. Tá. Mas vamos descobrir as coisas assim, ó. Agora, essa aqui é outra coisa. Me diz assim, faltou tinta aqui? Por que ela tem um tom diferente? Provavelmente ela foi pintada em outra ocasião. O amarelo, ele tem uma condição muito específica de ele ser reagente com o solvente da própria tinta. Então, assim, tem uma normativa aqui da indústria brasileira, da Volkswagen, sabe aqueles amarelo Imola? Sim. Eles recomendam pintar o carro inteiro quando o carro tem alguma repintura. Porque não consegue. A temperatura e a quantidade de diluente que você coloca no amarelo deixa ele vermelho. Caramba. E tem alguma... Qual que é a pior cor de pintar? Hoje a gente tem uns desafios no mercado, hein, cara? Hoje a gente tem tinta fosca tricoat, por exemplo. Então você tem que acertar as 3 camadas de tinta, né? De fazer a base, efeito e verniz. E acertar também o tom do acetinado, né? Você imagina que eu vou pintar uma peça nova, acetinada, o carro já foi lavado 20 vezes. A gente acaba tendo mais brilho nas outras peças. Entendi. Então a gente tem que acertar esse acetinado também. Então o amarelo não é o pior de todos. Vamos falar das cores primárias. Eu acho o prato e o amarelo uma das... O prato não entraria, mas o amarelo é uma das piores, né? Se você reparar, essas partes rústicas aqui já é da Ferrari, tá? Sim, já não foi mal. Não é que é mal feito ou nada. E aí nós vamos falar mal da Ferrari mesmo. Não, a 355, se você olhar todas as entradas de porta aqui, ela é tudo preta. Ela já é mais fácil de você ter uma repintura geral num carro desse, né? Ela não é tão grossa e tão cascuda quanto está aqui, mas ela tem esses pretos acetinados dentro, né? E a frente aqui, assim, eu sempre achei muito feio, assim. Então, aqui, ela ó, feia? Um problema muito que eu vejo, se você ver, essa parte de calafetação, tá vendo? Que mas isso é de fábrica ou foi feito? Não, aqui foi feito. Essa foi mal feita mesmo. Ela não é uma coisa bonita de fábrica, mas ela é mais homogênea do que essa daqui, tá? Se você olhar, o tom é mais ou menos isso aqui por dentro do carro todo, né? Ele é mais acetinado, né? Vamos olhar a preta ali, ó. Cara, olha essa aqui, ó. Não é uma, nem duas, nem 355 que a gente acha aqui. Aqui tá montado também. Aqui, mas esse aqui tu pintou? Esse aqui foi refeito. Mas a minha tá muito mais grosseiro. Tá muito mais enrugada. Porque alguém pintou daquele jeito? Com certeza. Esse é o acabamento de fábrica. Esse é o acabamento exatamente como tem que ser o de fábrica, Cara, né? Eu não sabia que era assim. E ali da calefação tá... A calafetação também, né? Você vê que ele é um pincelado, cara. Ele não é uma coisa meio que amontoada, né? Ele vem com uma fluidez, né? Cara, por mais que era aplicado com aqui, ainda é aplicado na mão na fábrica, né? Não tem um maquinário igual hoje em dia. E sabe uma coisa que agora que eu tô vendo aqui sem o para-brisa, né? O para-brisa foi muito mal colado, né? Foi, tanto é que a gente já vai poder falar que o carro tá fazendo tapeçaria, né? Sim, já mostrou desmontando, né? Vi que não deu para tirar o painel, Não deu para tirar o painel porque quando foram colar o para-brisa, deixaram vazar um pouco de cola e colaram o painel junto. Mas aí eu vou dizer o seguinte, essa foi culpa minha, tá? Sabe por quê? Mas será que é cola sua ali? Eu acho que é cola antiga. Não, mas sabe o que aconteceu? Quando eu comprei o carro, tinha uma fresta que entrava água aqui e molhava os pés. Tipo chevette, sabe? E aí a água vinha pelo para-brisa, escorregava por aqui e entrava para dentro. Aí um dia nós pegamos, cara, desmontamos por baixo, por cima, não sei por onde. Colocaram massa de calafetar. E enchemos de cola ali para evitar pelo menos não molhar os pés, mas agora não sai o painel. Agora o painel não sai também, mas a gente vai remover o para-brisa. O para-brisa do seu carro é original, a gente tem que preservar ele. Sim. Porque também é caro e difícil, né? É caro e é difícil trazer, é perigoso trazer, né? E aqui também, o acabamento, ele tava assim, grosseiro aqui, ó.
E aí na época a gente teve a brilhante ideia de botar essa cola aqui, que não sei se foi pior ou não sei se ela resolveu, momentaneamente resolveu. Ou piorou, né? Meu microfone tem um imã, ó. Botando o imã, ó, pra ver onde é que é. Aqui, ó. Aqui ficou, ó. Vai arranhar. Arranhei a pintura ali, ó. Depois a gente pega uma lixinha, a gente tira um pouquinho de material do paralama para dar uma olhada lá. Tá, e continuando então assim, bom, as peças em si, aqui o paralama ele tá ruim também porque ele pegou o pneu, né? Tem uns pedaços de borracha aqui, ó, olha só como o pneu pegou. Então, você vai manter a roda? Sim. A gente já podia fazer um trabalho anterior, né? Tem que fazer o paralama... Fazer um trabalho de funilaria né? Pra poder, ele aumentar um pouquinho, né? Antes de fazer a pintura, né? É. Porque quando acabou botando aqui, o pneu pegava aqui em algum momento. Depois eu acabei dobrando já, mas ele já tinha machucado isso aqui feio. Você vê o paralama aqui, ó, ele é alto aqui, ele fecha aqui no meio, aí ele abre aqui de novo. Então vai precisar fazer um gap tanto na fibra quanto no paralama. Pra nessa arrumar parte, isso aí, para né? arrumar, deixar isso aqui. Sim, aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. Isso, cara, isso aqui mais me incomoda quando sabe quando tu tem um ângulo ruim assim, que tu vê uma foto, toda vez que eu vejo uma foto da frente dela, você vai olhar essa daí. Eu olho para aquilo ali. Mas como tem agora a parte positiva que eu vejo que daqui para trás ela é muito boa. É. Ela não tem, porque eles correram tinta até aqui, ó. Não sei se Sim. tem um lugar que tá bem escorrido aqui, ó. Acho que é no outro lado, ó. Provavelmente quando eles pintaram a frente, eles foram pintando até metade da porta, talvez, não sei, onde é que tu acha que foi corrido? Esse aqui é um aplique, tá? Isso aqui vai sair. Tá. Isso aqui a gente, inclusive, agora a gente vai desmontar ele para você ver. Tá. Então provavelmente ele deve ter pintado fora, que é o mais certo. Isso aqui pinta-se fora para depois você montar, né? Agora, por exemplo, isso aqui ó, já é alguma coisa de preparação de pintura. Já é alguma coisa que está vindo de baixo. Não é uma sujeira que está de cima para baixo, né? Ela está vindo de baixo para cima. E aqui que é muito feio, mas isso aqui eu queria até ver as outras, se é tão feio assim mesmo. Ela é preta sim, esse lado aqui tá certo. Tá certo? Tá. Os parafusos, né, estão todos mexidos, mas em termos de pintura, por isso que eu tô te falando, a Ferrari começou a mudar um pouco a questão de acabamento das coisas que você não vê na 458 para cima. E a estrutura de porta tava ok aqui? Não, tá tudo ok. O carro daqui para trás, o carro é bom, o carro não tem material, o carro não tem sabe uma coisa importante, ó? Quando a gente tirou o carpete, até porque ela entrava água, né? Sim. Tava vários sinais de ferrugem aqui. Então, aí isso tem que ser escovado e tratado. Tá vendo aqui embaixo das travessas, ó? Aqui, ó. Aqui tem um podre já, né? Tem. Vai ter que ser tratado isso. Aham. Dependendo de onde tá, inclusive, talvez a gente tenha que tirar essa travessa de fora, despontear ela, né? Fazer um tratamento anticorrosivo e pontear novamente. É outra coisa, a sua, por ser conversível, não tem um problema crônico da 355, que essa aqui tinha. Ela trinca aqui, cara. Ah, ela trinca Ela aí? trinca. Caramba. Por causa da torção da carroceria, ela trinca. E aqui, por aqui, ela tem uma emenda de estanho, que feito na própria fábrica, para emendar a folha do teto com a lateral. Então são coisas que, assim, na Ferrari, na época, não tinha já essa preocupação com longevidade e de qualidade de pintura. Sim. Aqui também dá pra ter um comparativo bem da roda e do pneu, né? Essa aqui, ela nem tem espaçador aqui, ó. E essa medida aqui não é dela, ela tá com... Não, ela tá com 295. Ah, o pneu? O pneu. O pneu dela é 265. Mas assim, quando eu troquei de roda, eu tive críticas assim fortes de... Não, tinha que ter deixado original, mas eu disse, se eu quisesse uma Ferrari original, eu ia começar nem a ter uma Ferrari original. E aí eu troquei essa roda, que eu acho bonita pra caramba. Ela é linda. É, perfeita, mas aí ia ser mais uma Ferrari. Eu acabei botando essa... Acho que não caberia também no freio que você colocou, né? É, o freio ficou grande. E a roda... Cara, aqui atrás não pega, tu acredita? Não pega. É porque ela fecha a roda. Ela faz essa assim. Ela fecha, então atrás do paralama tá ok. Só, claro, tem esses desalinhamentos, essas coisas assim, né? Não, então, todo isso, tá vendo? Que a lateral vem, o para-choque vem mais pra fora. Tudo isso a gente vai acertar. Sim. Olha como que é na outra. O gap, né? Aqui na tampa também, vamos ter que fazer o alinhamento dela, né? Ah, sim. Sim, aqui tem vários cantinhos assim, quebrado. Outra coisa que a gente mudou aqui, dá pra ver claramente, ó. Né, a gente fez o aplique atrás de carbono, tipo, isso aí, na minha opinião, ficou bem legal, porque ele dá o visual da Challenge, eu gostei. Né? Apesar de não ser furadinho. E porque normalmente a Ferrari
ela é mais ou fechada, menos assim, né? ou da cor, né? É. Aqui, mas essa aqui é original, né? Então, e ela fica meio que muito amarela, muito Sim. da cor do carro, vou dizer assim. Eu não sei, eu acho estranho ela não ser escura. É uma alusão também ao Up Uma TSI coisa que o seu com a tampa- carro não tem, que eu faria, esse friso aqui, ele é preto pintado Ah, é? aqui dentro. Ah, eles esqueceram. Deveria ser preto ali dentro. É. É verdade. É importante isso aí. Aqui dentro da grade também o senhor também tá, né? Antes de montar aqui é cetinada pro lado de dentro. Sim. Sabe que eu comprei aquele emblema lá, eu comprei 0 novo, porque ele tava muito E o farol feio. de milha que você colocou do que é? Cara, o farol de milha é um farol de milha da Amazon. É um Hella original, mas ele é um genérico. Entendeu? Casou, cara? Não Casou, né? Não Casou, dá não dá pra falar. Porque esse farol de milha é caríssimo. É caro. É tipo assim, na época era $1.000 cada um. É caro. Alguma coisa assim. Paguei 30 no carro, botar 2 farol de $2.000 não fechava a conta. Ele é de lente, ó. Eu até achei mais legal, te confesso. Ele é um pouco mais bujudinho mesmo. E ele é de lente, ó, mas ó, Hella original, ó. Tô vendo? E ele era $35 cada um. Ele é um Hella universal. Se tu olhar por trás tem um suporte brasileiro, assim, Não, mas pra fixar ele. resolveu momentaneamente, resolveu. É? Eu acredito que eu tenha um jogo de farol de milha aí. Não. Vende pra um outro cliente teu. Pode deixar esses aí. Não vamos se emocionar aí. Mas é isso, cara. O carro tem potencial. Tô mega feliz de poder trazer ela aos tempos gloriosos. Mais agora, né? Que ela é mais valente, né? Do que ela nasceu. Cara, mas eu quero a lixadeira e vamos desmontar esse negócio aí. Vamos tirar. Vamos tirar com o para-choque, vamos tirar o capô. Antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma geral. Me mostra a evolução da Ferrari, ou a não evolução da Ferrari. Mas quais Ferraris tu tem aqui que tu acha que vale a pena mostrar algum detalhe dela, assim, que talvez é curioso? Eu acho que da 355, por exemplo, a 348 para 355 não tem quase nada de evolução. A 360 Modena começou, ele já tem um sistema F1 já um pouquinho mecânica, tu quer dizer? Do câmbio, né? Quando a gente trata de uma 355 F1 com uma 360 Modena F1, aqui é uma evolução maior, né? Na 360 Modena. Mas a parte interna ainda, se a gente desmontar o para-choque da Modena, é aquele tubete ainda, tudo preto fosco, cara. É a mesma coisa, igual. É a mesma coisa. Tipo, essa aqui não evoluiu muito, assim, de produção. A 430 já é uma evolução, mas também ainda não deram. Agora, Aquela ali é uma 430. Aquela é uma 430 e aqui a gente tem uma 308 Mondial. Sim, a Mondial, essa é a mais barata que existe, né? Acho que lá nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos, né? Sim. Não menosprezando, mas digamos, é um carrinho bem pequenininho que eles fizeram, mas se você for ver, a construção não se muda muito, né? Não mudou muito, sim, os acabamentos. Esse carro veio dos Estados Unidos por importação. Ah, é? Eu vou ver se eu acho uma foto da lateral desse carro. Tinha uns 5 centímetros de massa aí dentro, cara. É aqui, mesmo? Né, essa lateral praticamente foi toda reconstruída. Sim. E esse aqui é um motor... vamos falar mal, é um dos piores motores, né? Um motor bem fraquinho, Ele né? é fraco, cara. Ele é fraco muito de andar. fraquinho, né? Não tem som legal também, Não tem um barulho fino, né? Da Ferrari, né? Depois que eles foram fazer isso, né? Sim. A 430 já é uma evolução melhor, mas ela começa a virar um carro assim, que você fala, um carro bem acabado na 458. Aí da 458 para cima. Mas se a gente abrir aqui o capô, você vai ver a mesma coisa nas outras. Sim, o acabamento acetinado aqui. É uma coisa na minha, ela veio sem isso não acho acabamento. Né? Aí por isso que a gente fez aquele de carbono ali. Foi uma solução maravilhosa. Alternativa, né? A preta a gente está caçando ainda, porque além de ele ser difícil, ele é vendido em pedaços, né? A gente está achando, porque o papelão daquela, ela estava com infiltração e apodreceu aquele papelão, né? Ou a solução vai ser a gente fabricar ele num tapeceiro e até pedir ajuda pro pessoal. Ou, sei lá, continuar garimpando as peças, né? Sim, porque essa preta é uma restauração para original. Para original. 100%, 99,9% dos Ferrari, os caras querem restaurar tudo no original. Sim. De vez em quando aparece um imbecil que quer fazer um negócio diferente, né? Vez e nunca. Mas a gente tem que contar com a possibilidade.
E aqui tu tem uma... O que é essa aqui? Uma escuderia. Escuderia, uma 458? Não, 430. 430? É. Sim, que aí já é a versão de corrida. Ah, aqui, ela tem com alcântara, costurada. Ela já é Lexan, né? Todos os vidros Que legal. Né, ela já é... Só que assim, não dá pra manobrar, cara. Ela é pra pista, cara. É um negócio muito bruto, muito pegado. Cara, mas ela tá... Tem mais uma na mecânica lá, se você quiser dar uma olhada nas entranhas. Aqui tem umas encrencas das boas, assim, ó, que é o Mitsubishi 3000 GT. Ah, esse aí eu era apaixonado. Adoro esse carro, porque é a Ferrari japonesa, né? Carro que tinha. Ah, e essa aqui é do Edu, né? Essa é do Edu da Motor Grid. O Edu da Motor Grid, inclusive gravei um podcast com ele no Motor Grid lá uma vez, foi bem legal mesmo. Esse carro aqui a gente baixou todo o frame traseiro, né? Tá fazendo aquele Major Kit lá de revisão. Então é o seguinte, ó, essa é uma 355, né, igual a minha, isso aqui que tu, quando vai trocar as correias dentadas, tem que baixar o motor inteiro, assim, por isso que não tem acesso, cara. E nos Estados Unidos eles cobram $10.000 para fazer esse serviço aqui, é um absurdo. Não é brincadeira. E aqui, olha que legal, assim, ó, vai dar para ver várias coisas, ó. As 8 borboletas individual, são acionamento mecânico, tem um atuador de lenta que é igual de Kombi, tá? 2 bobinas que ficam... Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. 2 bobinas aqui, ó, de Vectra, basicamente. Tem... Na verdade, são 2 motores 4 cilindros juntos, né? Porque ela tem 2 módulos, tem 2 tudo, né? Na minha já é 1, né? A sua já é mais evoluída. A mais moderna. Essa aqui é 2 ainda. Essa é 2 MAF, tudo separado? Tudo 2, cara. Ah, tá ali as peças. Todos 2. E aqui ela tem... Ah, ela tá com os coletores original ainda. Os coletores são famosos por rachar, não são? Olha, aqui a gente nunca pegou, mas a maioria do pessoal tira para fazer escapamento, Sim, né? acaba botando escapamento, né? A minha, essa foi uma sorte que eu tive, porque ela veio com o escapamento da Fabitech, que é legal, hein? Que é um bonitão, assim. Mas, ó, aqui ela tem então as correias. Então o que o cara tem que fazer? Até a 355 não tinha como tu acessar as correias por aqui, ó. Né? A partir da Modena já tem uma tampa de inspeção. Já tem uma tampa que tu troca a correia dentada por ali. Até tem uns corajosos que fazem na 355, mas não vale a pena, porque não dá. Não é tão difícil baixar o motor, né? Não é, ela é projetada para isso. É igual o pessoal fala das Land Rover de descabinar. É monstruoso de ver, mas ela é mais fácil. Às vezes você tem mais acesso, né? Sim. Esse cara tem um problema crônico, que inclusive a gente vai revisar na do Edu, que é esse trocador de calor, cara. Ah, é? Isso aqui é um radiadorzinho, parece uma colmeia de abelha, que aqui passa água e óleo, né? Ah, eu nunca nem olhei pro meu. Não, se não tá misturando nada, tá tudo bem. O problema crônico que tem nela é essa aqui, ó. Que não sei se já mangueira. A mangueira, né? É, essa mangueira aqui, né? Não, ou é outra? Essa mangueira aqui, aquela que você quebrou a cabeça, né? Ela sai da bomba de óleo aqui, ela pesca o óleo do... Isso aqui é o reservatório de óleo, ó. Então tira o óleo daqui, vai pra bomba de óleo, que é aqui, né? Aqui não... A bomba de óleo é dentro, né? É, interna. Ele vai pra bomba de óleo e essa mangueira, ela colapsou. E aí ela tranca e... Só que por fora você não vê, né? Porque ela tem um revestimento, né? Ela tem um revestimento. Aqui a gente já sugeriu, vamos fazer, até a pedido por orientação sua, a gente vai fazer de aerokeep ela. Vai fazer, porque é hidráulico, na verdade, assim, não... Essa mangueira aqui, inclusive, se for tentar comprar na concessionária Ferrari nos Estados Unidos, é $1.200. E, na verdade, é uma mangueira comum, né? Inclusive, vai dar problema de novo. Ah, então legal, assim, dá pra ver bastante coisa aqui, ó. Uma particularidade dela, o que a gente apanha às vezes, qualquer erro na injeção, por exemplo, tem um MAF com problema, um sensor de fase, ela mata a bancada toda. Ela não falha. Sim. Ela fica com 4 cilindros. E às vezes nem percebe que tá fraco. Ela tem umas luzes aí que aparece erro do cilindro 1 ao 5, 6 ao 8, lá você vê no painel, né? Mas até a pessoa perceber, esquenta o coletor fica avermelhado, é um problema. Esse problema nós não temos mais, porque ali na Fueltech a gente vê tudo. Aqui a gente é cego ainda na injeção um pouco. Ah, e tem mais uma coisa interessante aqui, ó. O alternador desse carro aqui, eu já precisei arrumar para te avisar, ó. O regulador é de trator John Deere, as escovas é de Fiat Uno, e é tudo assim. Tu vai desmontando as coisas, vai ser tudo compartilhado, né? Porque, claro, a Ferrari não fez as coisas para eles, né? Isso aqui é uma outra Tractana, né? No caso do câmbio automatizado, né? Isso é difícil de mexer. Isso aqui no meu a gente tirou tudo, né? Simplificou, fez o câmbio manual, né? Sim. Aí, inclusive, é um conjunto novo que o Edu colocou, cara. Isso é uma coisa que custa, sei lá, uns 40, 50 mil dólares lá fora. Caramba, meu. Ele conseguiu trazer um pela Vitalia na época. E é zero conjunto. Meu Deus. A gente fez uma atualização de motor de arranque, porque ela tinha muita deficiência.
Uma outra deficiência dela também é no relé de partida, cara. Ela não chega a voltagem direto, né? A gente faz um relé auxiliar por fora. A minha acho que a gente fez alguma coisa disso, se eu não me engano. Às vezes você acha que a bateria é fraca, ela fica ruim de partida. E é o comutador e relé de partida. Isso no meu carro eu vou dizer que não tenho que reclamar. O carro é tesão, assim. Uma coisa que eu, não puxando o saco, cara, mas é impressionante. O carro já tá aqui há uma semana, agora que a gente tá revalando. Mas quanto tempo for que ela fica parada, você dá na chave, ela dá a quantidade de partida certa e pega, cara. Não, claro que aí é exatamente uma injeção moderna, né? Uma Fueltec. É porque, querendo ou não, essa aqui é uma injeção adaptada de algum outro motor que a Ferrari usou. Usou para ela, né? E ainda botaram, em alguns casos, 2 injeções, uma para cada lado, né? Ela é complicada. É um câmbio que precisa esquentar. Tem no manual lá, você precisa aquecer para poder sair, para poder usar, para poder embrear. Então, você imagina hoje em dia, você ter que contar com que o cliente tem essa expertise, também o tempo, né? E aqui uma coisa muito legal é o seguinte, né? Sai daqui, tu troca a embreagem. O carro mais fácil da terra de trocar a embreagem. De trocar a embreagem, ela é fácil. Eu tenho os dois opostos. Eu tenho o C8, que é o mais difícil fácil da terra de trocar a embreagem, que é o Corvette. Tem que baixar o motor, separa a câmera. Meu Deus do céu. Mas troquei umas 40 vezes. E a Ferrari aqui, ó, esses parafusos o cara tira, tu solta aqui, troca a embreagem. É incrível. Uma outra coisa que é no nosso mercado nacional, cara, já trouxe diversas embreagens originais, que não é da Ferrari, são embreagens que a Ferrari vende, né? E ela não tem a resistência, por exemplo, que uma empresa aqui do Brasil que eles fazem, cara. A embreagem da minha é uma Ceramic Power. Eu uso direto. É pertinho aqui, inclusive. Sim. E cara, funciona pra caramba. Inclusive a minha tá com uma de lona HD ou cerâmica, até não me lembro agora, tem que olhar. Acho que até pela manobrada dela deve ser HD, porque ela é dócil de manobrar. Mas as cerâmicas modernas já estão mais tranquilas, né? Sim. E aqui, ó, o Edu tem uma grade da Challenge, ó. Isso aqui é interessante, ó, que essa grade da Challenge ela é ventilada, né? Claro que para ventilação é a melhor opção, né? O que a gente fez foi botar de carbono para ter a aparência, né? Dessa grade. E eu troquei as lanternas traseiras também da minha, né? Botei uma modernizada, digamos assim. Ficou legal aquelas lanternas lá. E aqui ela tem os 2 radiadores, né? Sim. Lá na frente os condensadores de ar-condicionado. Aqui vem os radiadores. E aqui tem uma diferença grande, ó. A minha, ó, não veio com nada desses fechamentos, ó. Isso é muito difícil de ter. Isso aqui, na verdade, assim, é impossível tu comprar agora isso aqui, né? Tudo isso aqui, ó, a minha não tem nada, é tudo aberto, exposto, ó. O que a gente estava pensando era, de repente, fazer uma chapa de fibra de carbono inteira. Sim, moldada, né? Plana, assim, porque aí ela vai ser meio que, não vai ter esse adereço aqui, por exemplo. E aqui o resto é meio plano. Na verdade, assim, é só ali, só aqui que ela tem um e outro adereço, ó. Aqui ela é praticamente plana, ó, daqui pra frente. E aí dá pra fechar, ó, os fechamentos aqui. Os dutos de ar aqui. Para trocar a bateria tem que desmontar a roda para barro. A bateria é um pepino. A Ferrari tem suas particularidades, cara. Principalmente dessa época, assim. Cara, mas é muito legal. Bom, e ali estão as peças dele. Sim, agora ele tá chegando com os cabos de vela. A gente optou em trocar os cabos de vela agora, porque eles estavam danificados, né? Não veio no kit, agora ele já tá chegando com os cabos de vela. E vamos trocar também os sensores de fase, que ele tem já por característica estragar, ressecado o plástico. Né? É muita temperatura. Depois disso, vamos subir ela de volta. Show. Então tá, um abraço aí, Edu. Boa sorte. Obrigado, inclusive, pela indicação. O Edu foi um dos caras que, meu Deus, eu recomendo a vocês aí fortissimamente. Ele é fora da curva. Aproveitando que a gente tá aqui na Kaloo Imports, olha a coincidência, né? Não foi marcado, juro, tá? Tava aqui hoje justamente o pessoal da Liquimole. E aí, bom, tudo bem? Beleza? E da Marrove, os dois que a gente tem parceria também tem parceria entre eles, também tem parceria com o Kaloo. E aí não tem, vou dar uma collab aí sem combinar, né? Na verdade, né? E vocês estão aqui instalando e fazendo treinamento nessa máquina de troca de óleo. Exato, né? A gente combinou com o pessoal da Marrove para justamente fazer uma entrega técnica aqui, né? Aí fizemos aí uma simulação aí, tudo certinho aí com o pessoal. Isso aqui automatiza a troca de óleo de câmbio. Exato, então facilita muito, né? Para você fazer a troca da forma correta ali, né? E aí utilizando também o fluido correto, nesse caso a gente acabou utilizando aí o nosso ATF 1800. Que não é só bombear para fora ali, não é só bombear para fora. Não. E aí, todo um processo para seguir. Exato, então tem todo o procedimento, porque é justamente isso, a gente gosta de entregar ali para os clientes ali e tudo mais, fazer a manutenção da forma correta mesmo, né? Sim. E com produtos aí de qualidade, né? Não só o fluido em si, mas a máquina influencia muito, né? É legal ver assim, porque eu digo, de novo, é uma coincidência, porque a gente tem a parceria com o Liquimole, né?
várias, desde a história do C8, que eu já contei inúmeras vezes, e tem mais uma novidade chegando aí, mas isso é sigilo ainda. E da Marrove, né, estão os duplicadores de vaga aí, né, que fazendo sucesso lá na Feutec também, pra vocês também, né? Onde tá aí não tá fazendo sucesso. É. Uau, fica bonito botar os carros por cima. Fica. Não, mas é legal. Lindo. E aqui, o que é essa máquina aqui? Essa aqui é uma máquina para limpeza do sistema de arrefecimento. Mais uma vez, a gente veio fazer o treinamento, né, utilizando aqui os produtos da Liquimove. Limpeza, mas ela tira a água do arrefecimento. Tira água e substitui. Isso, substitui, faz a troca do líquido. E aí não precisa ficar sangrando? Não precisa fazer nada. Ela inclusive evita tirar ar no sistema, né? Nem fala no C8 que eu já sofri. Imagina. Podia me mandar uma dessa pelo correio. Podia. Não, mas o legal é isso, né? Porque é justamente também, né, utilizando ali o líquido de arrefecimento, né? Então é justamente aqui que a gente atende exatamente, não é pela coloração do fluido, né? Mas é justamente pela norma aí que a Volkswagen exige ali, né? Legal. Justamente para cada veículo aí. Show. Valeu, gurizada. Bom eu trabalho. Agradeço aí. Valeu. Valeu. Valeu, obrigado. Vamos lá que tem muita coisa para fazer na Ferrari ainda. Agora começou a desmontagem aqui, ó. Levantamos. Showtime. Levantou o carro, vamos tirar as rodas. Tirar os parabarros. Né? Tá tirando aqui o acabamento interno aqui do motor. Da parte fibra ali, ó, dá pra ver o ABS. Ali teve a fabricação do pedal da embreagem que a gente fez. É isso que eu queria... A gente adaptou na caixa original. Tanto que o pedal mesmo a gente fabricou, tudo assim. Cortou, trocou. Aqui. Porque não deve ser fácil você achar um pedal original de 355. E ainda tem a Bosch e tem a outra marca Amarelli. Lá. É. E aí o meu eu consegui um kit com um pedal, mas ele não batia. E aí a gente teve que fabricar a haste. O ABS tá aí, né? Funcionando. Ar-condicionado. Funciona também. O ar dela funciona? Funciona. E aqui que dá pra ver bem o painel. Como o painel estica, né? Ele acaba encolhendo, né? Isso é uma característica dela já também, todas. E aqui, né? Olha como fica feio. E você imagina que esses carros não são carros que ficaram no tempo. É? Ou ficaram no sol, no sol, né? Você imagina... Olha aqui. Ele tá tudo solto o couro, né? A relação de peça que eu vou entregar para você vai contemplar essas borrachas, as guarnições, algumas coisas já que a gente vai precisar na hora da montagem, né? Mas eu já vou te passar tudo com part number, tudo certinho. Fica olhando assim Então vai ser as borrachas. As borrachas, aquelas guarnições da capota também vai precisar, que elas estão bem ressecadas, né? Sim. Eu vou ver esse montante do vidro aqui também, se a gente vai achar ele para vender. As pestanas de porta, né, que estavam bem ressecadas. Sim. A parte interna de canaleta, né? A capota em si tá ok, né? Porque ela é nova, assim, ela é paralela, mas é... Não, mas ela é boa, ela não é... Perto das paralelas ainda as outras ficam... E tu vai desmontar a capota para fazer os ferros dela, assim, né? Vamos pintar a estrutura dela, né? Porque tem que pintar, porque a estrutura que tá muito enferrujadinha, né? Uma coisa do motor aqui, ó. Que assim... Bom, esse intercooler aqui, da maneira como a gente fez na época, a gente pintou. Tem que fazer de novo, né? Aí a gente botou um adesivo da Feutec e pintou por cima. Esse aqui eu queria que fizesse... Continuasse. Igual de novo, assim. Mas aí vai ter que tirar, né, tudo, né? E o que mais, assim, que aqui, claro, a gente esconde bastante, né? Essa placa aqui tá quebrada, ó. Eu consigo trazer umas placas novas dessa, eu acho, pra refazer, pelo menos esse lado aqui. Aqui, aparentemente, ela... Aqui não parece que foi repintado. Não parece, né? Isso aqui também? Sim. A parte traseira dela é bem íntegra, a gente não vê muito problema, não. E aí o que vai ter? Claro, tem muita coisa que acaba escondendo aqui, né? Porque ficou... todas as partes de fiação, módulo, tá tudo aqui pra baixo. Sim. Eu acho muito feio, quer dizer, a original ela é tampada, né? Mas ainda assim aparenta um monte, parece um monte de coisa, né? Olha aqui, ó. Claro, isso aqui limpinha, bonitinho. O amortecedor funciona, esse aqui, ó, também. Mas olha só como original o fechamento é assim, ó, essas peças aqui, ó. Né? Mas ela não fecha tudo assim, tu enxerga bastante, né? O que é isso aqui? É o suporte do escapamento. Suporte do coxinho dos escapamentos. O coxinho dos escapamentos.
Essa aqui é igual a minha, era uma ECU, filtro de óleo ali, rotador de marcha lenta aqui. A gente mudou meio que tudo aquilo ali. A minha tava faltando essa peça aqui também, ó. Aí a gente fez o de carbono. A estrutura eu fechei aqui também, ó. Tá. Que dá pra... Aqui tá aberto, ó. Realmente ela é toda abertona, né? Esse motor esquenta muito, né? Imagina lá com a... Cara, não esquenta. Não esquenta? Não esquenta. Cara, eu ando... Ah, só que é etanol, tá? No etanol, mas ando assim, ó. Já parei no trânsito, ficar parado, não esquenta. Impressionante. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente usa um aditivo para dar uma baixada na bola dele. Mas será que tem a ver com o acerto, então, da injeção? Porque talvez tem que ser... seja melhorado o seu acerto, cara. Acho porque talvez ele... Ficar mais, né? Não, talvez ele fique com um ponto muito atrasado na original, ou muito pobre, alguma coisa, não sei. Ele no trânsito, ele trabalha acima do... As ventoinhas não dão conta de segurar. É mesmo? Cara, esse carro aí pode deixar ligado horas, assim, que não tem problema. Esse amortecedor deve ser consegue paralelo. Sim. Aqui, né? Não consegue, é só pegar as medidas, a capacidade de newtons dele lá. Esse aqui estragou na enchente, sabia? Jura? Saiu da enchente e não perdeu a carga. Se tiver a umidade que ficou Pode assim... ser, deve ter entrado umidade dentro, né? Tem várias coisas aqui que nem as borboletas aqui, ó. Tu viu que ela levantou? Isso aí é como se fosse um antimônio, parece, né? Ela dá uma... Essa Ferrari aqui que a gente fez, ela era do litoral, ela tava toda assim, cara. Toda assim, né? E ela tá toda aqui, ó, levantou, você vai ter que... Essas pecinhas vão tudo pintar. Então, até as molduras de painel ali, aquela parte não da máscara, sim, né? Ali a gente vai fazer tudo no padrão original, né? Sim. Tem muita... E aqui, por exemplo, assim, isso aqui remove tudo, por exemplo. Vamos remover e vamos recolocar, né? Tudo certinho. Isso é um anti-ruído, alguma coisa térmica, né? Sim. Porque uma história que eu me lembro é que possivelmente eles trocaram a frente inteira, assim. Porque esse carro bateu muito forte frente. Eu tô achando. E eles trocaram a frente... Mas aí, ó, tá, mas vamos ver nas longarinas. Viria com a outra frente já, né? Tem um princípio de corrosão aqui, se você olhar por baixo já. Não é original dela. E a gente tem massa aqui, Anderson, ó. Na parte interna do... Eu vou cutucar aqui pra você ver. Massinha aí, ó. Ai, ai, ai. Vai aparecer, ó. Aqui não era uma peça, teoricamente, pra ter massa. Ter massa, né? Achando vários resquícios de tinta vermelha, assim, por baixo do carro, aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Será que aqui vai ter vermelho por baixo disso aqui? Não. Aqui tá amarelo, ó. Eu acho que vai ter. A gente daqui a pouco mete a lixadeira, mas... Puxa aqui no meio. Olha os farol de milha aí. Sabe que isso aí tava tudo... Quando a gente comprou o carro, ele não tava nem ligado essas coisas. Não tinha acabado de arrumar o carro. Você comprar ele no meio do caminho. Uhum. Era um senhor de 90 e poucos anos de idade. Que quando ele tinha uns 80 e poucos bateu o carro e ele começou a arrumar e desistiu. E aí uma história legal até, ó. Foi que quando eu fui pra olhar o carro, ele tava pedindo $39 mil. Certo. E eu fiquei com medo de comprar. Eu achei que ia ser muito encrenca. E aí mas não fiz proposta cretina, eu não falei mal. Eu só fui, até falei pra ele, bom, honestamente, só que aí eu conheci o senhor esse, de 90 e poucos anos de idade, só pelo telefone. E aí eu contei pra ele que eu falei dos outros carros que eu tinha, dos projetos, ele ficou super interessado, mas foi uma conversa legal. Só que aí depois eu ia pensar e acabei, né, não fazendo. E aí ele me ligou 2 semanas depois e disse, Anderson, todo mundo que me tentou comprar o carro foi mal educado, foi deselegante, e tentou só baixar o valor do carro. E se aproveitar da situação. Se aproveitar da situação. Eu não preciso de dinheiro, eu tenho 90 e poucos anos de idade, eu tenho vários carros, eu não quero vender esse carro para alguém que vai fazer. Para alguém que vai reconstruir ela. E aí ele me disse, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tive uma proposta de 31 mil, que foi a maior proposta que eu tive. Se eu te vender por esse preço, eu gostaria que tu ficasse com o carro. E o cara falou pra mim isso aí. E aí
acabei pegando o carro, mas eu peguei mais pelo senhor querer vender o carro por mim e pela conversa que teve, pela história, né, que já formou, né? E para ele foi bem isso aí, ele não era pelo valor. E as outras pessoas estavam tentando negociar errado. Estavam, tipo assim, falando mal do carro, ele se sentiu ofendido. Você tratar com um cara que não está precisando vender, né? A tratativa é diferente. Mas olha só, por que tem todos esses espaçadores aqui, ó? Isso é uma regulagem. Uma regulagem? É uma regulagem, tá vendo? Que não tem. Olha o tamanho do calço que tem aqui, isso aqui também tem, tá vendo? É uma regulagem pra quando você apertar ela não ir muito pra cá, pra lá. Então. Aí ele... Olha só os calços, né? Não sabia, num lado tem, no outro não tem. Então. O cara vai regular. Alguma coisa alinhada não estamos. Ela não alinha, né? É um calção de borracha aqui. Vê isso aqui que eu botei aqui embaixo? Isso aqui é do slip, né? Pra raspar embaixo. Legal isso aí. E muito bem feito. Né? Esse lado aqui deve ter tomado uma porrada. Sabe o que é isso aqui? De fazer regulagem de suspensão, cara. Caramba. Isso aqui não é na concessionária Ferrari. Olha o desenho. Não existe um outro lado lá, olha isso aqui. Sim, foi rematido no martelo mesmo. Olha aqui, calço no paralama, ó. A outra aqui, ó. Não pode ter, não tem isso aí. Essa é o que eu tava te falando lá. Eu acho que essa frente ela tá baixa, ela tá. Sim. Por isso que a gente precisa da mesa de estiramento. A gente vai saber exatamente onde ela tá baixa. Toda essa região aqui, ó, tanto o para-choque, tá bem arrumado aqui, tá bem reparado nesse lado. Essa parte toda aqui tá toda irregular, aqui cheio de calça, ó, cheio de calça para ajustar essa lateral aqui, ó. Não é à toa que isso aqui tava tão fora, ó. Tá tudo desalinhado essa parte aqui, ó. O vermelho ali, ó. Vou tentar passar menos, ó. Dá pra ver o vermelho. Lata. E quando o cara faz um paralama assim, tipo, tu tem uma cor diferente, tu tem que decapar. O certo é decapar, né? Com certeza, né? Senão a espessura, Sim. O carro começa a ficar com os vincos. Se você olhar, aquele carro ele tem os vincos mais marcados, né? Então acaba ficando mais gordo os vincos. Então, ó. Dá pra ver direitinho o vermelho aqui. É amarelo. Fica amarelo. Em algum lugar vai ficar vermelho, isso que a gente tem que descobrir. Amarelo. Aqui eu acho que temos vermelho. Aqui tem vermelho já. Aqui tem vermelho. Então daqui até aqui em algum lugar foi emendado. Foi. Vamos ver aqui assim, ó. Vermelho. Vermelho. Então é ali embaixo, ó. Talvez aqui, ó. Agora. Amarelo. Essa peça aqui é vermelha, essa aqui é amarela. Então emendou ali. Eu acho que eles emendaram aqui, ó. Sim, até porque essa como é que chama? Calafetação. Calafetação tá estranha, né? Tá. Aqui a gente já tem alguns pontos de ferrugem surgindo, tá vendo? Justamente numa solda que não foi tratada. Sim, porque isso aqui com certeza foi soldado, então. Sim. E esse lado ali, aqui também, mas aqui também tá vermelho, olha aqui, ó. Também tá vermelho. Temos vermelho aqui também. Vai ter que botar massa aí, né? Fica lá. Alguma novidade teve também desse lado. Mas... E aqui em cima, não? Parece que tá vermelho, não? Amarelo. Amarelo. E essa parte aqui? Ah, aqui é vermelho, ó. Esse aqui, será que isso aqui vai sair uma outra cor? Aqui eu acredito que o pessoal tenha decapado ele, né? É. Tá vermelho.
Tem vermelho embaixo. Tem vermelho? Tem. Tá como eu esperava, vou te falar a verdade. A gente sabia que tinha uma batida de frente. Essa aqui os caras não fizeram aqui, né, ó? A cor, né? O preto, né? É, o filetinho, né? Faltando... Vai ficar bonito. Que cor vai ser? Vai ser o mesmo Igual, amarelo? mesma cor. Olha só isso Tá aqui. bonito se fizer o preto O aqui. que é aqui? Um podre? Um aferrujado? Rachou? Olha aqui, ó. É podre. É podre? É. Não, é que tá enferrujando, ó. Um trator de direita lá, tá. Tá brotando, ó. Tá brotando ali, ó. É. Isso aqui fica ruim, não. Sim. É aqui, ó. E aqui realmente o filete preto, eu nunca tinha percebido esse filete preto, sabia? Isso aí vai medir a espessura do material não ferroso, né? Tudo que a gente tem desde uma lata, tudo que não é lata, ele vai medir, né? A gente tem 1.265. Isso aí é... Quanto que é o... Hoje, por exemplo, se a gente for medir uma Ferrari 2000, vamos medir. Se a gente for medir, vai dar 280, já não é uma micragem muito baixa. 280 micro? Micros. Aqui a gente tá com 1.200. Então, tipo, tá 6 vezes a espessura de uma tinta que deveria... Aqui já tá com 683. 742. Esse é tipo 1000 seria 1 milímetro. É coisa... Ó, dá uma olhada. Aqui tem 1,6 milímetro de material. De material. E onde é que tá mais grosso aí, vamos ver. 800 aqui assim, então. 900. Mas tem tudo, né? 980. 1.305. Porta 300 aí já tá com normal. Aqui já é uma repintura em cima da original. Ah, tá, é maior que a original. É maior que a original. 300. Mas, por exemplo, a gente não vai aqui, já não tem massa, não tem alguma coisa diferente. 342. Mas tem pintura também. Tem uma repintura. 316. É bom até a parte traseira dela. Sim, a traseira dela tá minimamente repintada. $300 e pouco. 313. Sim, essa lateral aqui tá... Aqui já começa o problema. Sim, porque aqui tem o vermelho por baixo. Que é curva lateral difícil. 600. 614. Esse paralama é vermelho também? Não sei, mas a gente descobre. 455. Com certeza foi batido de lá assim, né? Você imagina que as peças são amarradas, né? Sim. Uma na outra. Mexeu lá, ela automaticamente essa vai mexer também. Sim, tiveram que refazer. Tá vendo esses alinhamentos aqui assim, ó? Desse lado daqui do para-choque não tem calço. Do lado de lá tem calço, que é para jogar ele para fora. Sim. O farol de cá não tem calço, o farol de lá tem calço. Sim, ela tá toda tortinha. Então ela tá, essa lateral com certeza, se a gente depois que a gente colocar ela na mesa, ela vai estar, com certeza ela vai estar para trás. Um erro que o pessoal comete muito é fazer as trocas de peça antes, ou nem tem também o recurso, né, de estiramento. O certo é você, com o carro batido, né, você fazer o estiramento dele, né, e após isso você fazer a substituição dos painéis, né. Entendi. Aqui, ó, vermelho aqui, ó. Tá vermelho, né? Dá pra ver aqui por baixo. Então eles acabaram trocando os dois paralamas mesmo. Aquele paralama lá também, ele tá tirando uns calços lá, que aqueles calços não existem originalmente. Ah, é? Os calços, os calços ali pra espaçar. Uns espaçador, Sim, porque a estrutura tava deslocada e eles... A gente vai tirar esse paralama aqui e vai dar pra ver. Se ficar mais 2 horas aqui, a gente pela, a gente pela ela. O que é o procedimentão? Continuando depois, vai tirar o motor e aí começa a desmanchar tudo aqui. O primeiro procedimento, a gente está fazendo essa pré-desmontagem, mas para a gente descobrir o que aconteceu com ela, né? O próximo passo, ela ainda com mecânica, porque eu vou precisar dela no chão, apoiada, né? Para ela fazer. Depois eu mostro para vocês a mesa de estiramento, né? A gente vai fazer a gente vai sensorizar. Eles têm como se fossem uns sensores de estacionamento que ficam pendurados em pontos específicos. Aí vai uma régua central com a captação de onda desses sensores. Na tela eu tenho a informação da geometria de fábrica do carro. Então ele faz essa comunicação e vai saber, por exemplo, se esse lado está mais para dentro, mais para trás, mais alto, mais baixo. Para a gente poder fazer primeiro a correção, né?
Aí depois vamos fazer a decapagem junto com a restauração de funilaria. E a decapagem é química ou é... Vai ser pela quantidade de material que a gente tem aqui, não dá para ser só química. O removedor pastoso, né, que a gente chama, tem um limite de penetração, né? Então ele vai conseguir tirar 50%, eu acho, do material, e os outros 50% a gente tira na escova de aço latonado, que é para não agredir também. O que eu fiz ali é completamente errado. Eu não posso com uma lixa tão agressiva chegar na lata, né? Porque eu posso ondular a lata e tudo mais. O funileiro com uma escova própria, né? Ele vai fazer a remoção dessa tinta e a correção. E vai ser um trabalho em conjunto, o funileiro com o meu preparador removendo o material. Né? E aí pinta, depois quando for dar o fundo, pinta tudo, fica um spray aqui por dentro assim, depois dá o preto aqui por dentro. Exato. Vai ficar igual a fábrica, eu acredito que eles fazem, né? Eles não vão fazer 2 empapelamentos na fábrica, né? Ele vai fazer aqui e depois ele vem fechando só a parte externa do carro. Aqui dá pra matar já, né? Paralama vermelho. Sim. Olha aqui os borrachos do pneu. Esse aí dá pra você montar um outro pneu. Isso aqui vai ter que dobrar praticamente tudo, né? Sim. Sim, tu vê bem certinho a cor aqui, ó. Isso aqui não é também? Não é original? Não. Mas dá pra salvar, né? Sim. Não, aqui na verdade o diferencial é isso, né? A gente tentar... É muito simples para mim chegar para você, Anderson, traz um paralama para mim novo. Onde você vai achar e como é que vai vir esse paralama? Os furos, se você for ver, os furos foram alargados, para poder dar certo. Você vê, tá 1 polegada fora então, quase. Porque o carro tá encolhido. Eles tiveram que arrebentar os furos aqui para empurrar o carro para trás. Tu imagina assim, o cara que vai comprar uma Ferrari dessas e olha um negócio desses, tipo assim, um cara que entende, ele vai dizer, meu Deus do céu. Isso aqui que os caras botaram, ó. A arruela de tudo calçar. Que é tipo para calçar, ó. Tem aqui também. Era o que tinha na oficina lá. Ele teve que ir até a mecânica para pegar calça de suspensão para alinhar. O que vai dar mais trabalho para se decapar são essas partes, né? Aqui o removedor pastoso não vai agir com tanta eficiência. Aqui vai ser tudo escovado, cara. Vamos refazer essa calafetação toda de novo, tirar ela porque ela tá corroendo por baixo. Aí, olha aqui o que a gente tá vendo na porta, ó. Aqui ele até passou a espátula ali um pouco, ó. Tá levantando ferrugem aí, né? Tá, mas você vê que você já vê a lata logo de cara, cara? Você não vê material embaixo, né? Por exemplo, essa entrada de porta aqui, ela é original. E aqui, mas o que é aqui? Por que tem essa... É uma falha de tinta, né? Aqui acho que pegou tinta porque eles pintaram essa lateral, né? Eles empoeiraram com o material que veio de cima, né? Eles não isolaram direito. Não isolaram. As etiquetinhas é tudo certinho, não é etiqueta empapelada, não tem material aqui, ó. Aqui quando você aperta e é repintado, geralmente esmaga essa tinta. Muito interessante essa... Não tinha percebido que era tudo... Ela é proposital, né? Tem um duto aí dentro. De ar, né? Um duto de ar ali. O duto de ar entra aqui para os freios trazer, pro radiador, né? Temos trabalho mesmo. Te assustou ou não? Não. Ou estava mais ou menos imaginando? Lembra aquela primeira conversa lá? Eu já peguei de tudo, cara. Mas aqui eu acho só um pouco pior a gente pegar um retrabalho do que um trabalho inicial, né? Se ela tivesse, por exemplo, na ocasião, feito a batida dela, era muito mais fácil do que a gente ter que fazer essa descoberta até onde foi, até onde não foi, né? Mas tudo é trabalho, ela tem que voltar à vida, né? O que tu acha que... E a tua projeção, a previsão assim, de trabalho, de duração, olhando agora melhor o carro um pouco? Eu acredito que em termos de funilaria, eu acredito que vai de 2 a 3 meses para a gente fazer a correção toda de funilaria, estiramento, isso trabalhando-se todos os dias no carro, né? Aqui para trás a gente tem pouco problema.
Então a gente aqui vai ser super tranquilo. Ela não tem o teto também já para facilitar um pouco aquela outra parte. Mas o que mais me preocupa realmente é aquela frente, né? Se a gente vai ter que fazer algum tipo de desponteamento nela para ela poder voltar ela para o lugar, né? E fazer esse reponteamento de novo. Fazer esse tratamento das chapas também não é uma coisa fácil. Eu acredito que para a gente cumprir o objetivo de prazo, a gente vai ter que colocar 2 frentes de trabalho. Eu vou ter que colocar uma pessoa aqui internamente fazendo a parte de decapagem, escovação, tratamento antiferroso e o funileiro trabalhando diretamente lá na frente. Sim. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Eu sempre digo isso. Aí que tá o diferencial também. Mas também é legal, assim como, por exemplo, no Deni lá. O Deni, ele olha um gol, ele sabe, isso aqui tá errado. Ele sabe a cor da borrachinha que vai atrás, E tu no Brasil é o único que vai realmente ter tanta experiência com 355, né? De já ter feito várias, né? A primeira 355 que a gente foi, hoje eu posso falar, foi em 1998. O carro era um carro 1997. Caramba! E ele foi comprado, perda total, de uma empresa chamada Reverbras. Foi uma indenização integral da Bradesco na ocasião. E tem uma história muito legal disso comigo, cara. Olha, até me arrepia. Esse cara da Reverbras, cara, ele trouxe essa 355 para dar de presente de aniversário pro filho dele que ia fazer 18 anos. Caramba! E a gente fez um orçamento na época, assim, cara, você já viu o Mitchell em papel? Não. Hoje você entra no sistema lá, você entra na internet, você clica no diagrama, você clica na peça, vem o part number da peça. Nessa época, em 1998, quase não tinha internet, né? Então a gente importou uns livros chamados Mitchell, que tinha os diagramas impressos da Ferrari, né, para a gente poder fazer a partificação e começar um processo de importação dessas peças, né? E qual que foi a história legal dessa com a gente, que marcou a nossa história, que eu posso falar com certeza, porque ninguém aqui na região tinha trabalhado com Ferrari até então, muito difícil, alguma empresa fora Itália trabalhar com Ferrari, então a gente se desbravou nesse projeto, né, em 1998, e o cara falou assim, ó, se vocês conseguirem entregar no prazo, em vez de te pagar, eu te pago uma parte em dinheiro e outra eu te dou um Toyota Supra. Um Supra? Que foi o meu Supra. É mesmo? Então hoje o Supra que tá com o René era meu. Caramba, não sabia. Foi, cara. Que legal. Esse Supra foi nosso de 99 a 2006. Cara, olha aí, hein? Então assim, o Supra, depois do Supra depois a gente começou uma sequência de alguns carros, né? Abriu importação em 2006, a gente vendeu o Supra até... Foi uma história com o René muito legal, cara. Meu pai eu não queria arredar o preço do pé do Supra nunca, cara, porque eu não queria vender. Aí meu pai falou assim, ó, a gente tem que trazer 2 Corvettes dos Estados Unidos que a gente vai restaurar e vender essas Corvettes, né? O dinheiro para trazer as Corvettes é o dinheiro da venda do Supra. Então se tiver menos venda de Supra, a gente não faz as Corvettes e não vende o carro. E o René veio ver o carro e eu não arredei. Aí o pai do René falou, então vamos embora que os caras não querem negociar. Deu 2 horas, o René me liga escondido. Viu, velho, faz um favor pra mim. Fale pro meu pai que você fez o freio, ou que você fez o valor que eu pedi, e minha mãe vai pagar a diferença pra você. Boa aí, ó. Aí, René, te entregando aí, ó. Puta que pariu, cara. E essa história foi muito legal pra mim. Que legal, hein? Eu tenho uma amizade de irmão com o René até hoje. E pra explicar que isso não é só um objeto, cara. Isso é um... Eu até me emociono, cara. Não é só um carro, né, cara? O René, meu padrinho de casamento, que legal. É um amigo de coração, assim, tudo que veio através do Supra, cara. Tu vê, né? Cara, eu digo, o carro conecta a gente de uma maneira... demais, cara, demais. Eu conheci tanta gente nesse... Vai tirar a porta? Eu conheci tanta gente nesse meio e tantas pessoas legais, e agora, por exemplo, esse papo mesmo que a gente está tendo aqui, a oportunidade que a gente está tendo é tudo por causa dos carros. Não, e assim, cara, aquele lance da gente escolher um pouco de trabalho, hoje, graças a Deus, eu me dou um pouco ao direito de ter uma conectividade com o cliente, cara, porque em processo de restauração, eu não quero aquele processo que o cara chega e me liga, quando tá pronto, cara, e depois ficar me cobrando. Eu quero que o cara participe das etapas, que ele vê os problemas, vê as soluções junto, cara. E a sua história com esse carro, a sua história com a Fultec, a sua história é muito parecida com a nossa, assim, sabe? Então,
Eu acho que vai dar muito legal, cara. Ah, que legal. E essa do Supra e da Ferrari, né? Tem história também, cara, né? Até por causa começou do filme, com uma 355. Mas na época que não tinha o filme. Não tinha o filme ainda. Não. Veio depois, né? Não. O filme veio em 2001, eu acho. Veio. Nos Estados Unidos, um Supra, em muitos casos, vale mais que uma Ferrari dessa. Tu acredita? Aqui no Brasil, não tanto, mas lá chegou um momento Mas eu acho que ele tá numa ascensão ainda que não parou. Aqui de preço no Brasil. Não, que loucura. Então, o primeiro pagamento em carro que eu recebi por um serviço foi um Supra. Imagina os valores atuais. Mas assim, a gente entregou o carro na festa de aniversário do filho dele, foi muito legal, cara. Você imagina eu com 17 para 18 anos, andando com a Ferrari aqui na avenida, ninguém entendia nada, uma 355 na Zona Norte. Então assim, cara. Que legal, né? Não, olha, a história é muito legal. Eu te digo, tem tanta coisa que conecta, né? E tu vê, imagina, 20 e poucos anos depois, quase 30 anos depois, olha a tua oficina aí forrada de Ferrari, né? Mas a gente teve que dar um start, a gente teve que ser peitudo, porque hoje, eu pensando, a gente voltando no tempo lá atrás, eu não sei como é que eu fiz. Eu não sei como que a gente fez, cara, porque tinha que passar fax lá pra fora, cara, pra poder responder com part number, Cara, não é... Foto digital não existia. Então você imagina assim... Não tem uma história que vocês foram a primeira oficina que tinha fax aqui na região? Então, cara, a gente tinha que passar, a gente comunicava lá fora por fax. Então assim, se eu, como já passou algum tempo, eu não vou lembrar como que eu fiz para arrumar aquele carro, como que eu fiz para chegar com as peças dele no Brasil. Mas fez, né? Mas fizemos. Cara. E não é à toa que estão aí hoje. Olha, que legal. Que legal mesmo. O primeiro carro importado que meu pai fez, que eu me lembro, assim, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, foi um Honda Prelude. E meu pai mandou me buscar na escola, cara. Eu tomei um susto, eu vi um motorista da oficina lá na minha escola. Eu falei, né, o que aconteceu? Não. Seu pai pediu pra ir ver um carro lá. Aí era um Honda Prelude. Aquele que corre o cinto, não é? Sim. Não sei se o Honda corre. É o Prelude, não? O Eclipse corre. Era um Honda que corria o cinto. O Honda que corria. Não. Era a coisa mais emocionante que a gente tinha na época no Brasil, cara. Cara, é muita história, né, meu? Tem, cara. Tem sim. Foram muitas marteladas que a gente deu na vida. E agora o time tá... Quantos funcionários tem aqui? Hoje eu tô com 35. Mas meu pai, nessa época de seguradora que a gente tomou um chacoalhão, meu pai chegou a ter quase 100 funcionários. Caramba. A gente atendia todas as companhias de seguro, fazia uma entrega de, 15, 20 carros por dia. Caramba. Era uma coisa assim... É loucura, né? Loucura, né? Aí não vale a... Sei lá, que nem falou, não vale a pena, né? Não vale a pena. Mas até a gente se ligar, cara, que não vale a pena... Mas isso é uma dificuldade, às vezes, no negócio, né? A pessoa saber, tá exatamente. calculando, quando vê, tu não tem mais custo, não tem... E esses carros foi o que salvou a gente. A gente poder mexer com esses tipos de carro, a gente poder ter um pouquinho de... Uma primeira coisa que meu pai fez, que foi não abaixar a qualidade, cara. Sim. Independente de qualquer coisa, a gente sempre tava doendo na gente, mas a gente sempre entregou a qualidade. E daí trouxe o prestígio para nessas horas difíceis a gente ter serviço que poderia suprir a falta de uma seguradora na nossa vida, né? Não, olha, incrível. E agora aqui tá... O que é isso aqui? Isso é original dela. É original, assim? Eles pintam até um pedaço. Não, tem a preta daqui que veio pra cá. Mas eles deram uma mão assim, tipo assim, uma mão só. Rápido o negócio. Eles são práticos. Caramba. E aqui, olha só, aqui eles isolaram. Não tiraram o emblema. Não tiraram o emblema pra pintar, São 2 parafusinhos por trás. Tu vê aqui, eles pintaram sem tirar o emblema. E essa da faixa preta eu nunca tinha visto, cara. Eu nunca tinha percebido. Porque ela é sutil, né? E ela é sutil porque ela parece uma sombra. Exatamente isso. Mas se você... Ela dá uma continuidade, ó, com o vinco do para-choque. Ela tem uma simetria, né? Não sei se eu fico nervoso ou se eu fico empolgado, mas meu carro. A Ferrari, por mais que a gente fez toda ela, a gente fez só a parte mecânica, né? Nunca tinha tirado um paralama, um negócio Nunca tido até as entranhas. Mas é legal ver, assim... A gente falou, aqui em questão de horas já desmonta o carro. Desmontou inteiro, né? Vai tirar o para-choque, vai tirar tudo, então vai alinhar agora, mas é um trabalho. Fiquei feliz que... Vamos colocar já o carro na sequência já. Já vai no alinhamento lá. Já vai para a mesa de estiramento, já vamos começar a sensorizar ela para fazer as medições.
entender onde que ela está encolhida, onde não está. Agora é o início da plástica, né? Por enquanto vai sair um pouco de sangue, mas depois fica bonito. Cara, ó, mas tô empolgado e tô feliz aí, Bri. Quero te agradecer já de antemão, assim, não é querer fazer o carro, né? Eu acho que tem o interesse de fazer isso aí. Sim, que nem tu falou, eu sempre falei uma coisa assim, todos os meus carros, todos os meus projetos, eu sempre pego, cara, não é o dinheiro, não é o cara querer me vender o carro, é o cara querer fazer o carro, é alguém querer trabalhar no carro. Eu já tive gente assim que eu contratei para fazer um serviço, que eu cheguei e tinha pago assim o cara para botar capota nela, tá? O cara fez com tanta má vontade, começou a fazer, eu disse, cara, obrigado, não precisa acabar. E tipo assim, obrigado, tá tudo bem. Tipo, vai embora. Não quero nem o dinheiro de volta. Não quero nem o dinheiro de volta. Tipo assim, aí descobri um cara que foi lá e, o cara, esse carro é muito legal, porque eu sonhei com esse carro. E aí é outra pegada, outro amor, sabe? Então assim, pegar gente que faz com amor é diferente. Aqui, por exemplo, isso aqui é 100% do exemplo que você tem que gostar do que você faz, cara, porque você tem que ter tesão naquilo que você faz, porque não é fácil, não é brincadeira. A responsabilidade de fazer um carro para você é grande, porque é um carro que vai ter uma visibilidade mundial. Então, assim, ao mesmo tempo que eu agradeço demais, eu prometo pra você que eu tô comprometido. É até engraçado, mas quando a gente começou a conversar, o Anderson estava muito ressabiado com o negócio de prazo e tudo mais, de não deixar o carro parado na oficina. É uma normalidade aqui no Brasil, cara. Você pega um projeto, o pessoal acaba... Porque ele não é uma rentabilidade rápida, ele é um retorno demorado. Aí as oficinas começam a passar os projetos mais rápidos na frente e vai deixando esquecimento. Uma coisa que eu não deixo acontecer, o carro tem que ter um começo, meio e um fim, senão não dá certo. Não, e pra mim, que nem a gente falou, vamos combinar o momento certo de ele entrar, né? Aí tu falou, ó, dia tal, o carro pode vir, o carro tava aqui, né, começou o trabalho. É a finalização de um grande projeto que vocês vão fazer uma matéria que é do Porsche, do RSR. E os profissionais que fizeram o RSR que legal. Eu vou dedicar pra cá. Tá ali, o pessoal é forte mesmo, sabe muito bem. Mas, cara, muito obrigado. Eu não sei o que eu agradeço. Tô feliz pra caramba aí, obrigado, acho que... de coração. Tô empolgado, a Ferrari vai ter o carinho que ela merece. E é um carro que acho que é muito querido no Brasil também, no mundo. Muitos brasileiros conhecem a história desse carro e talvez me acompanhem até por causa desse carro. Então, pra mim, tem muitos valores envolvidos aí, sabe? Esse carro agora vai ser... Eu agradeço em nome da Kaloo, da família, da nossa família, né? Dar essa oportunidade, esse prestígio pra gente, porque eu tenho certeza que se você fizesse um comentário, tinha 200 pessoas querendo fazer pra você, e você escolher a gente, pra gente é uma honra muito grande. Que legal, igualmente. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado por tudo. Ó, se vocês quiserem acompanhar, eles vão começar a postar algumas coisas, né, nas mídias sociais de vocês, né? O Caio vai começar a fazer um acompanhamento, porque nem tudo acontece muito rápido, mas para poder estar informando vocês constantemente aí. E eu volto daqui a alguns meses para ver o progresso aí. Você já vai ver pelo menos com o corpo fechando já, pelo menos com a parte feia passada. Show. Valeu, pessoal. Obrigado. Espero que tenham curtido essa aí, porque eu tô empolgado.